You okay? Yeah, I just got a rock in my shoe. He didn't mean it, you know. What? Sawyer. When he said that he didn't want you to go with him, he didn't mean it. He didn't mean it. Why'd he say it? He was trying to protect you. That's why I asked you not to come back for me. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 141. Eu sou Rafael Arinelli e os enlatados venceram. Eu sou Daniel Cury e eu sei o que significa binge watching na prática. Olha aí. Eu sou o Bruno Costa e eu gostaria de ter muito, mas muito mais tempo pra assistir as séries. Eu também. Eu acho que esse Todo mundo, é né? um desejo comum hoje em dia, né, cara? Então, Tá faltando tempo. Parece que tudo evoluiu, menos a quantidade de horas por dia, né? Na verdade, parece até que tá reduzindo. Exatamente. Tá com menos. Estamos aqui reunidos nesse podcast 141. Chamamos aqui nosso querido amigo Bruno Costa, lá do Cinecast, para conversar sobre este momento em que a televisão mundial, né, vive, que é essa nova fase, essa era de ouro, né? Tá sendo chamada de a era de ouro da televisão e tal. E aí a gente chamou o Bruno para conversar sobre séries. A gente que aqui sempre debate filmes e tal, dessa vez resolvemos abrir espaço para séries porque estão ganhando peso cinematográfico. E tem galera pedindo, né? Várias pessoas já pediram Sim, aqui. Não, sim. fala do Game of Thrones, fala não sei do que. Olha aí. Aí a gente fala assim, então vamos falar de séries primeiro, daí a gente vê como é que fica. Exato. E além do Cinecast, você tá com um outro projeto também, né, Brunão? Eu, Jurandir Filho e Ricardo Rente, a gente tá lá no canal 42, onde a gente analisa exatamente as séries, né? A gente pega as temporadas e comenta, enfim, é um trabalho bem bacana pra quem quiser acessar o canal 42.tv, e a gente já tá no 13º episódio, inclusive. Não, muito bom. é muito Recomendadíssimo, porque o papo é profundo lá também. Eu falei de binge watching, né, de séries, que é quando a gente assiste, né, assiste uma temporada inteira no fim de semana, coisa assim. Sim. Foi praticamente um binge podcast do de Game of Thrones que vocês fizeram, né, que foi 3 horas de podcast. É verdade. Eu lembro foi que bem extenso, mas foi legal, porque a gente pode falar das 4 primeiras temporadas. Não, né? exatamente, foi bem legal, porque até fez jus à série e aos livros, né, que são gigantescos. Então, fez jus, mas ficou muito legal mesmo, eu gostei bastante. Ah, que legal, cara. Obrigado. Muito bom. Vamos então conversar aqui sobre essa onda de séries que está chegando, né? Que já chegou às nossas televisões, streamings e por aí vai. Vamos conversar sobre isso logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, me fala de bate-pronto, assim, ó. Quais são suas 3 séries favoritas de todos os tempos? Bate-pronto. House of Thrones, não, brincadeira. Séries favoritas, putz, não sei. Favoritas de todos os tempos. Vamos, vai. Totalmente diferentes. How I Met Your Mother, How I Met Your Mother, House of Cards, vou colocar House of já, Cards, e Game of Thrones. Game of Thrones. As 3 séries favoritas, acho que sim. As 3 de todos os tempos tem 2, assim, atuais, assim. Não, mas sei lá, não lembrei de clássicas, não sei.
Cara, eu assistia difícil, o One difícil, Tree Hill. Eu sei que tem gente que vai me odiar por isso. Mas eu curtia. Teve uma hora que foi uma porcaria, depois voltou a ficar legal. Eu falei, putz, que da hora. As minhas, cara, estão sendo, se eu fosse falar de todos os tempos, assim, Anos Incríveis, Friends, puta, eu adoro Friends, cara. E também Game of Thrones. Eu acho que Game of Thrones entrou pra de todo mundo, né? Inclusive, a gente não pode esquecer de Breaking Bad, né? Eu acho que Breaking Bad Putz, Breaking Bad, junto, não, Breaking Bad é a minha preferida. Ainda bem que você lembrou, eu esqueci do Breaking Bad. É minha preferida que eu esqueci. É a minha preferida que eu esqueci. É tipo, eu amo meu filho e esqueci ele na escola. Não é pra ele. Não, mas calma lá. Foi muito rápido essa pergunta. Dani, como que as pessoas fazem pra mandar pra gente a sua lista de séries favoritas aí que elas estão consumindo, que elas estão assistindo, que elas vão comentar aqui? Quais são as séries que elas mais gostam? Como que as pessoas fazem pra escrever aqui pro Cinemação? Seguinte, mande a sua lista de séries preferidas, mande o que você acha de todas as séries famosas e importantes do momento, fale o que você quiser, enviando um e-mail para contato@cinemação.com. Se você preferir, entra no facebook.com/cinemação e comente por lá, mande uma mensagem pra gente por lá. Se você preferir entrar no Twitter, vai no @cinemação e acompanhe as novidades também por lá, ou no Instagram também no @cinemação, sempre cinema, CAO. Se você preferir ouvir a gente de uma forma um pouco diferente, entra em www.webradiovagalume.com. Todas as sextas-feiras às 10 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia, a gente tá no ar pela Web Rádio Vagalume. Se você estiver ouvindo a gente pela Web Rádio, dá um oi pelo Twitter ou por alguma rede social pra gente ficar feliz. E claro, não se esqueça, entre sempre no cinemação.com, todas as novidades, notícias, trailers e tudo do bom e do melhor sobre cinema e muita coisa bacana, muito artigo, você vê por lá e você também pode comentar por lá, comentários pequenos ou longos, você escolhe. E também não se esqueça de curtir a gente no SoundCloud, de dar as notinhas em estrelas no iTunes, porque isso ajuda a gente a ser apresentado para pessoas que ainda não conhecem o Cinemação. Então dê essa forcinha pra gente também. Um recado muito legal que a gente tem pra dar é a respeito de nós mesmos. Tem coisa melhor do que a gente contar de nós para as outras pessoas? Não tem, né, cara? É legal quando a gente se abre, a gente conta o que a gente tá fazendo, não é legal? Sim, claro, é legal. Desde que não seja meus medos internos que eu conto pro psicólogo, brincadeira, não tem isso. Brincadeira, não tem isso. Não, isso é conversa 2. Mas assim, quando você vai conversar pra várias pessoas, é legal você contar quais são os seus projetos, o que você tá fazendo, né? Conta um pouco mais da sua vida, você se abre e, consequentemente, as pessoas se abrem de volta pra você e fica aquele papo que flui, muito legal e tal. Estou enrolando dessa maneira para dizer que estamos com o nosso Patreon. Estamos com o Patreon lá, funcionando, aguardando a sua doação para que a gente consiga alavancar. Mais do que doação, você vai se tornar patrão, você vai poder mandar na gente. Exato, e a gente jura que a gente vai te ouvir, não importa qual seja a sua contribuição. Exatamente. E se você aí ainda não sabe como funciona o Patreon, é muito fácil. Você vai entrar em Patreon, com N no final, .com/cinemação, ou vai clicar no banner que tem aqui nesse post do podcast e já vai ser direcionado direto para o nosso Patreon. E lá você vai dizer uma quantia que você quer doar para o Cinemação por mês. Você pode doar de $1 a $1.000, se você quiser, ou $5.000, ou $1 milhão, não importa. Você vai dizer quantos dólares você quer doar pra gente. Assim que você definir, você vai lá e vai se tornar um patrão nosso. Doou $1, por exemplo, você vai fazer parte do nosso grupo do Cinemação dentro do Facebook. E lá a gente discute sobre séries, discute sobre cinema e várias outras coisas. Então, a partir de $1, você já começa a ganhar prêmios. E quanto mais você doar, mais prêmios a gente vai te dar. Conforme a gente for ganhando a quantia mensal dos nossos patrões, a gente vai dar mais coisa para quem consome o conteúdo do Cinemação. Então vamos supor que a gente consiga 500 pessoas que doem $1. São
$500 por mês que a gente vai receber. Quando a gente receber esses $500, a gente vai investir em novos equipamentos para o podcast, a gente vai começar a trazer material, entrevistas para o site, a gente vai ter conteúdo muito mais completo para que vocês aproveitem mais, além de sortear todo final do ano, um brinde, né, para as pessoas, e assim a gente vai construindo uma comunidade feliz para o cinema. Então, ajude o Cinemação a crescer, ajude a gente a melhorar ainda mais a cultura dentro do Brasil, voltada para essa parte do cinema, para que a gente possa crescer ainda mais e desenvolver tudo isso que a gente quer fazer aqui dentro do Cinemação. Você tem o poder. Dani, temos mais um recadinho neste podcast, algo muito bacana também, que é uma parceria, né? O Cinemação está de mãos dadas com a LA Filme e é aqui que essa parceria se faz. O que nós estamos apoiando, Dani? É um festival. Que não é um festival de cinema, simplesmente. É o Acting and Film Festival. Exatamente. Que é um festival de filme, atuação para TV e teatro, cheio de coisa bacana, cheio de workshop, curso, várias formas de aprendizado, com gente muito legal do mercado internacional. Exatamente. Que vai trazer experiência pro Brasil e que vai mostrar muita coisa bacana, né? Exatamente. Então o Cinemação está aí com essa parceria junto com a LA Filme, estamos apoiando, estamos ajudando nessa parte de divulgação do Acting and Film Festival. Esse festival que vai trazer aí 3 gerações de cineastas, diretores teatrais, televisivos, que vão se encontrar aqui no Brasil e vão discutir um pouco sobre vários aspectos que envolvem a parte do entretenimento. O festival ele começa do dia 27 de julho, segunda-feira, e vai até o dia 2 de agosto, que é um domingo. Todos os dias com palestras, com workshop, com coffee break, um dia inteiro de conhecimento que está sendo ali. Para vocês terem uma ideia de quem vai estar aqui, a gente vai ter, por exemplo, a Risa Gertner, que é, né, a dona da CAA, que é uma das maiores agências da atualidade do entretenimento. Ela, por exemplo, um dos clientes dela é o Steven Spielberg. Sim, é o diretor de ET, A Lista de Schindler, blá blá blá. Ela também tem como cliente o Ron Howard, do Código da Vinci. Tem, sei lá, tem muita gente lá. Então, aproveita que ela vai estar dentro do Acting and Film Festival durante esse período. Quem mais que vai estar aqui, Dani, de convidado no Acting and Film Festival? Vai estar também, olha só, vai estar o Andrew Meyer, que foi o produtor, ele é professor, né, há muito tempo, ele é um cara muito experiente, e ele foi produtor do filme Clube dos 5. Já ouviu falar do Clube dos 5? Cara, Clube dos 5, E cara, ele vai exibir numa exibição exclusiva, inclusive, no Brasil, né, a primeira exibição no Brasil pro público, a versão remasterizada do filme Clube dos 5, que celebrou os 30 anos esse ano, né, completou 30 anos de Clube dos 5, e ele vai exibir lá, depois vai ter um bate-papo com ele, e ele ainda vai dar um workshop durante o festival, porque são vários dias de festival. Num desses dias ele vai dar um workshop. Então, uma baita de uma oportunidade. Um cara super experiente, bem bacana. Ele foi produtor executivo. O cara também já foi indicado ao Oscar com Tomates Verdes Fritos. Outro puta filme. E ele vai estar aqui em São Paulo, contando suas experiências, cara. É muito legal mesmo. E também vai ter o Paul Brown, que foi produtor de muita coisa pra TV, incluindo Pacific Blue, episódios do Arquivo X, mais recente do Heaven's Rain. Ele também é diretor e ele vai falar muito mais focado na televisão também, produção pra televisão, mas ele vai estar presente no festival, compartilhando também o conhecimento dele. E, claro, ainda tem muito mais gente que você confere no site do festival, né? Exatamente, meu. Não, e tem assim, ó, aqui a gente tá dando só exemplos de algumas pessoas que vão estar no Acting in Film Festival, mas vai ter gente durante o dia 27 de julho até o dia 2 de agosto, tem gente boa lá, tem produtores brasileiros, tem a Luciana Stipe que bateu papo aqui com a gente, vai estar lá também palestrando, vai estar lá conversando com todo mundo. Nós do Cinemação estaremos lá, vamos bater nossa carteirinha lá, vamos fazer uma
cobertura, vamos tentar conversar com essas pessoas fantásticas que vão estar aqui, que estão na nata do cinema mundial, a gente vai estar lá. Então, se você se empolgou, você quer ir lá, quer ter o conhecimento, quer entrar um pouco mais dentro do cinema, então acessa o actingfestival.com.br, acessa, vai ter aqui também um banner dentro do post aqui do podcast, clica lá, vai pro hot site, faça já a sua reserva e se prepara para ter uma experiência imersiva gigantesca dentro do mundo do cinema. Então aproveita essa oportunidade, não perca, porque esse Acting in Film Festival é uma obra-prima para quem quer aprender. É uma oportunidade única. Aproveita, acessa actingfestival.com.br e faça sua reserva já. Chegamos aqui na parte de comentários. Sim, tivemos vários comentários muito legais aí sobre o nosso podcast último, né? 140, divertidamente. Não poderia ser diferente, né? Um filme tão sensacional que tocou nossos corações. Eu imaginei que ia ter gente querendo escrever bastante sobre o filme, porque ele tira isso das pessoas, né? Faz com que as pessoas queiram escrever um pouco mais. E tem aqui o comentário do Alex Tavares. Ele comentou o seguinte: eu não chorei assistindo divertidamente, mas fazia tempo que uma animação da Pixar não tocava meu coração desse jeito. Foi um dos filmes mais fofos e emocionantes que vi. A maneira como a história é contada é incrível e conseguiram fazer algo inédito com uma ideia que já tinha sido explorada anteriormente. Se fosse para definir uma emoção que prevaleceria em mim, seria um misto de tristeza com a alegria, com mais momentos de tristeza. Sou uma pessoa bem mais calma, contida e que tem até uma certa facilidade de se magoar, mas sempre gosto de ver o lado bom das coisas depois. E sempre achei que a alegria não seria nada sem a tristeza e vice-versa. Por isso que em alguns momentos achei que a alegria um tanto quanto escrota com a tristeza, como na cena do círculo. E realmente ela é escrota com a tristeza. Ela chega às vezes até a ser um pouco irritante, né, em alguns momentos, porque ela fica tipo, é toda hora tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, e ela meio que, ela tenta dominar as coisas de uma forma que às vezes, não, tem que dar espaço pros exatamente, outros, mas se for ver bem, é a cabeça da criança, né? Sim, lógico. De uma certa forma, né? E daí ele fala assim, queria destacar alguns momentos incríveis. A parte da imaginação da Riley é muito bom, especialmente com o momento do namorado perfeito, que faria tudo por ela, hahaha, né? Ele dá risada porque realmente foi engraçado a cena, né, Sim, mas é que eu gostei muito da sua interpretação da risada dele. É o que tá escrito aqui, eu não vou, gargalhar aqui. Mas é legal que o Alex curtiu e realmente é engraçado, né? Ele é quase que um Justin Bieber, né? Sim. Não, e quando tem as ilhas que daí ela pega e fala, nossa, achei estranho aquela ilha ali dos vampiros brilhantes. Verdade. Tem isso mesmo. E aí ele continua, né? Achei sensacional ver que coisas como solidão eram para se abstrair, e por isso se utilizava aquele túnel onde a alegria, a tristeza e o amigo imaginário estavam andando, e nossa, como eu ri com eles se abstraindo. Mas nada supera a cena do sonho. Quando vi a alegria e tristeza de cachorro, comecei a gargalhar, e quando elas se dividem ao meio, fica um cachorro pela metade, eu gritei, juro, eu gritei no cinema de tão alta que foi a minha risada. Que momento hilário. Realmente é a parte mais engraçada, né? Você fica, que porra é essa, né? Não, toda essa parte da fábrica de sonhos, que é quase que uma fábrica cinematográfica. O filme ele é tão fantástico, porque ali você tem uma homenagem à indústria cinematográfica, porque você tá mostrando uma fábrica de sonhos mesmo, né? Uma construção de um sonho. E você tem também toda essa parte lúdica, né? De que quando eles colocam o filtro da realidade, lembra disso? São os bichinhos, eles colocam o filtro da realidade, pum, vira gente que ela conhece, gente que tava na memória dela e tal. Então o filme ele tem várias dessas coisas assim, detalhes que enriquecem a obra, né? Sim, com certeza. E daí, só pra terminar, ele fala assim: de resto, filme sensacional, um dos melhores de 2015 e com certeza vai levar o Oscar de melhor animação. E mais uma vez, um podcast sensacional e adorei vocês bem filosóficos e poéticos. Parabéns pra todos vocês. Abraços e até mais. Nota, né? Tem ainda um PS. Um PS. Uma coisa que não gostei: brasileiro com sotaque espanhol. Até quando, americanos? Quando vocês vão aprender que nós não temos esse sotaque? Então eu acho que ele assistiu a versão legendada, né? É. Porque na versão dublada é a voz do
Sidney Magal. Exatamente. Então, ele deve ter visto na versão legendada, deve ter algum sotaque diferente, o que realmente, né, pelo amor de Deus, não precisa. Mas acho que dá pra relevar diante de tão bom que o filme é, né? Exatamente, eu acho que dá pra relevar mesmo. Inclusive, Sidney Magal falando "venha, gatinha", é algo que fica aí também pra história do cinema, né? Finalmente conseguiram colocar Sidney Magal falando "venha, gatinha" em algum filme. É, tá, funcionou. E é só uma ponta. Eu não vejo problema de artista fazer só uma voz rapidinho, uma piada, né? Exato. Eu acho que o problema é quando são artistas ruins. E aí enfim. o cara ganha um personagem, né? É, um personagem super importante. Pra promover o filme. É complicado. É. Bom, a gente recebeu também um comentário de uma amiga aqui, né, que é a Camila Albuquerque. Ela já esteve comentando em outros casts, esteve, assim, ausente durante um tempo, e aí a gente clamou no último podcast para que as pessoas saiam dos seus armários, deixem seus comentários, e aí ela resolveu sair. Ela saiu, viu como é que era o quarto, correu pela casa, não sei o que, e aí de repente, pum, voltou pro armário, a gente não entendeu, mas aí ela finalmente veio e deixou seu comentário aqui. Você tá adorando as minhas analogias com o armário, né, Dani? É, não, eu fiquei pensando no Babadook agora, assim, tipo... Mas a Camila, fique tranquila, você não é o Babadook, fique tranquila. Exato. E ela escreveu o seguinte: divertidamente também me fez chorar no cinema, como há muito tempo não acontecia. Acho que esse filme tem muitas e muitas camadas para agradar o público geral, mas em entendimentos diferentes. Algo que sinto é que o filme representa muito bem a chegada da maturidade, até mesmo independente da personagem estar mudando da cidade. Ela está crescendo. É natural a Ilha da Bobeira diminua, que o medo de uma nova fase prevaleça, que ela deixe o amigo imaginário para trás, que os momentos de raiva cheguem e que muitas vezes na adolescência a alegria desapareça. Acima de tudo, achei lindo a construção dos sentimentos misturados. É necessário tristeza e alegria para construir a saudade, assim como outras construções serão feitas a partir da mistura, portanto a personagem vai crescendo. Senti falta no podcast de mencionarem a teoria que está rolando aí sobre a sexualidade da Riley. Olha onde a gente chegou. E lá vamos nós, vamos ver. Todos os sentimentos da cabeça da mãe dela são femininos. Todos os sentimentos da cabeça do pai são masculinos. No entanto, na Riley, o medo e a raiva são representados por homens. Não acho que importa nem um pouco a sexualidade dela, mas entendi isso como uma visão do mundo no geral, como se ela visse os pais daquela forma, como se eles tivessem um pensamento mais quadrado. A Riley, que é de uma geração mais atual, enxerga os dois lados, portanto possui características femininas e masculinas. E aí, hein, Dani? Eu até respondi, é uma questão de interpretação de cada um e pronto, você interpretou, ok, você tem esse direito. Mas eu acho que provavelmente ninguém pensou nisso, né? É a famosa teoria de internet que o pessoal inventa, né? Sei lá, eu acho que provavelmente isso não foi pensado. Mas, claro, se você interpretou desse jeito, ok, você tem esse direito. Né? Então, eu acho que sim, o filme ele abre justamente para interpretações, né? Afinal de contas, a gente tá vivendo dentro da cabeça dela e tal, e pode ter essas outras coisas. Realmente, ele bate um pouco, assim, de uma forma até grosseira em alguns momentos, no sentido de, por exemplo, ele vai mostrar o gato. Todos os gatos são iguais, o que muda é a cor. Ele vai mostrar o cachorro, todos os cachorros são iguais, só muda a cor. Vai mostrar o pai, todos os bonecos são iguais, só muda a cor. Então, assim, ele tem um pouco disso. Mas eu acho, a minha sensação é que, na verdade, a Pixar queria mostrar justamente isso, essa mistura, esse crescimento, essa formação de um novo ser humano. A gente tá falando de uma menina de 12 anos, né? De 11, 12 anos. Ou seja, eu acho que é muito pano pra manga, sabe? E aí, também como a gente tá nessa vibe muito de... Putz, tudo tem que ser igual, né? Tem que ser tudo igualitário, casamento homossexual, e não sei o que, daí o pessoal começa a procurar coisa, entendeu? Começa a querer achar filosofia dentro de coisas que às vezes o que eles querem mostrar é simplesmente o crescimento e o desenvolver humano, entendeu?
Então acho que vai um pouco, né? Um pouco de, de eu acho viagem, que sim, mas, assim. mas claro, quem interpretou dessa forma tem o direito de interpretar Lógico, dessa forma. lógico. Isso. Não, é exatamente isso. É um filme que toca cada pessoa de uma maneira diferente, né? Ele tem a interpretação diferente. Então, legal. Se a pessoa conseguiu entrar um pouco mais nisso, se isso bateu com a verdade dela, eu acho que tá valendo. Se ela sentiu a emoção por conta de mais emoção por conta desse elemento, acho que isso também é uma coisa que vale a pena. E daí, né, a Camila acaba o seu e-mail com filme lindo, 5 estrelas. Parabéns pelo trabalho de vocês no cast, especialmente a participação do Emerson e suas filosofadas. Desculpe o comentário gigante, que nem foi tão gigante assim, mas fazia tempo que eu não saía do armário por aqui. Abraço. Muito bem, então esse foi o comentário da Camila. Ela realmente saiu do armário depois de muito tempo, ela saiu, voltou pro armário e tal, e agora ela deixou esse seu comentário. Muito legal, muito obrigado Camila, muito obrigado Alex também pelos comentários, de mais pessoas, né, a gente recebeu comentários enormes mesmo, a galera filosofando, tem comentários que às vezes a gente recebe que tem muito spoiler, então a gente acaba cortando, a gente não consegue ler aqui, porque a gente não quer que as pessoas tomem esse spoiler, né, num episódio que não é sobre o filme em si, então eu acho muito bacana o comentário de vocês. Galera, vamos sair do armário, existe um mundo inteiro fora do armário, não é só esse armário pequenininho, não é só as gavetinhas. Saia do armário, aproveite aí, você tem uma oportunidade, saia do armário, também aproveita, vai lá no festival, vai lá onde o Cinemação tá apoiando, né, aproveita, né Dani, tem uma vida pela frente, Também acho. Vai lá e faça tudo e seja feliz. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Don't waste a breath mourning Miss Barnes. Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first. Small, quiet, lapping up their saucer of milk. But once their claws get long enough, they draw blood. Sometimes from the hand that feeds them. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Acho que esse papo que a gente vai ter hoje, ele começa já com uma certa... Ele tem um véu, assim, de polêmica, vocês não acham? Porque existe uma certa névoa aí em que as pessoas acham que as séries podem substituir ou podem tomar o lugar do cinema e dos filmes. Vocês acham que isso é uma citação verdadeira? Vocês acham que isso realmente pode acontecer devido a essa época que a gente está vivendo? Ou não? Ou vocês acham que cada coisa tem o seu lugar dentro do coração das pessoas, dentro da mídia, né, e tal? Como que vocês sentem esse momento série, entretenimento? Como que vocês veem isso? Eu acho que é o seguinte, cara, as séries já há alguns anos que elas vêm ganhando muita força, né? E principalmente a mentalidade dos atores em Hollywood, ela tem mudado muito. Antigamente fazer séries era pra atores menores, né? Enfim, o pessoal, quem é ator, via com maus olhos até fazer esse tipo de trabalho, né? Muitos atores, inclusive, recusavam papéis pra fazer as séries por conta disso, né? Porque cinema sempre teve um glamour muito maior. Mas eu acho, cara, que isso vem mudando, inclusive, ao longo dos tempos. A gente teve Lost, que eu acho que foi o grande divisor de águas dessa nova fase das séries, na minha opinião, né? E você teve grandes outros trabalhos vindos na sequência, como o próprio Breaking Bad, como o Game of Thrones, enfim. E aí você teve o que a gente pode chamar de uma recuperação, na minha visão, dessas séries, né? Do formato em si. Um amadurecimento muito maior da forma de fazer séries, né? Ela ganhou um ar muito mais cinematográfico, tanto é que vários atores do cinema vieram fazer papéis em séries. A gente tem True Detective, por exemplo, né? Sim, exato. Com Matthew McConaughey, Woody Harrelson, agora com a nova temporada, onde você pode ver lá o Colin Farrell, enfim.
o Vince Vaughn. Então, quer dizer, as séries mudaram a tonalidade delas, né? Antigamente, o que era uma coisa menor pro ator, hoje tá se tornando um caminho diferente pra amadurecer uma narrativa, pra estender uma atuação, pra possibilitar novos parâmetros, né? Sim, exato. Então, eu acho que, pelo menos vendo no contexto geral, a série ela vai ter sempre o lugar dela, porque são episódios, as pessoas gostam de acompanhar o desenvolvimento dos personagens, e a série possibilita isso, né? Ela possibilita que você vá amadurecendo com o personagem conforme as temporadas vão acontecendo, e a narrativa pode ser um pouco mais lenta, mais devagar, pra justamente trabalhar isso, né? Já o cinema não, o cinema já é um outro papel, né? Exato. O cinema é aquela 2 horas, 1h30, 3 horas de duração, onde você vai se entreter com aquele personagem, e daqui a alguns anos talvez você veja ele ou não. Então é uma história fechada, ela morre ali teoricamente, né? E se a gente parar pra pensar, assim, às vezes já faz um tempo, né, que o cinema e todo o audiovisual se fundiram de uma forma bem legal, assim. Então, Sim. Uma série bem feita, uma série boa, por que não dizer que ela também não é cinema? É cinema, né? Assim, o que diferencia basicamente, assim, o formato e, claro, a forma como ela chega nas pessoas. Sim, não sim. é na sala do cinema e tal, mas é audiovisual de qualidade. Eu acho que enquanto houver audiovisual de qualidade, você tem o cinema, mesmo que não literalmente esse, né? E acho que isso conversa muito com o momento que a gente tá vivendo. As pessoas estão consumindo audiovisual de formas cada vez mais variadas, e isso permite que você consiga fortalecer todos os tipos de produtos audiovisual, né? Sei lá, você acha que até novela pode sair ganhando com essa variedade, porque você assiste na tela do computador, do celular, do tablet, da televisão e no cinema. Então você tem todas essas possibilidades. E eu acho isso muito legal mesmo, assim. Eu fui um dos que demorou um pouquinho mais, sabe, pra assistir série, sabe, assim, pra pegar e falar assim, não, vou acompanhar tal série. E essa e aquela. Porque eu preferia me focar no cinema, e eu demorei um pouco pra ver que, a série, quando bem feita e com personagens interessantes, ela ganha, principalmente em tempo de você conhecer o personagem. Eu acho que isso é a principal característica. Você consegue realmente mergulhar naquele personagem de uma forma super densa, né? Super... Agora, será que de repente as séries, elas não ficaram pro cinema como o teatro era pra televisão? Que eu digo mais em relação à reação do público, né? Porque quando você conversa com os atores, com o diretor e tal, todo mundo fala que o teatro é muito instantâneo. Você tá em cima do palco, você faz a sua piada, você tem uma atuação numa cena e tal, e você consegue perceber imediatamente como que o público tá reagindo àquilo. Na televisão, você precisa acabar o episódio, precisa ver qual que foi a audiência ali e tal, e aí você consegue ver se o episódio foi bom ou se foi ruim. No caso das séries, será que elas também não tiveram essa curva de crescimento em relação até ao cinema, no sentido de que os episódios, as temporadas, para elas perdurarem, elas precisam cativar o público, enquanto no cinema você às vezes trabalha 2 anos, 3 anos num filme, coloca ele lá e às vezes o filme é um fracasso em bilheteria. Será que existe um pouco disso, a relação do público com a obra acaba ficando mais estreita? Na verdade, cinema e séries hoje, eles se conversam muito. Eu entendo que, pelo menos olhando agora no cenário geral, as séries, elas têm uma vantagem no sentido do seguinte: se uma série no seu primeiro episódio ela vai mal, né, ou no segundo, no terceiro, você tem como fazer uma reviravolta nessa história, né? Exato. Você tem como entender o que o teu público tá querendo pra poder, com a reação dele, trabalhar isso, entendeu? Poxa, tal personagem, de repente, melhor dar mais destaque pra ele, porque o público gosta mais, enfim, melhor manter ele na trama, ou se tal personagem morrer, você pode conseguir uma reação melhor, e números melhores e tudo mais. O filme não tem isso. O filme é aquele produto, você viu aquele produto e acabou, né? Enfim, é difícil, não dá pra mexer, né? Exato, O que vai pro cinema é o que você vai ver e ponto final. Montagem, fez o corte, enfim, vai pro cinema, você viu e aquilo ali acabou. A série te dá a possibilidade de, durante, né, a experiência com a série, ela poder pegar outros caminhos e melhorar, ou enfim, se tornar diferente, né, do que foi pensado no começo, né. O teatro, por exemplo, não te dá isso. O teatro, quando você tá lá fazendo a peça, é aquilo e acabou. Você depende muito da interação público, atores, né, e daquele momento, daquele feeling ali, né, da capacidade realmente de interpretação no ao vivo, né, enfim. A televisão,
Então ela ainda tem também esse fator que a série tem, porque se conversam, obviamente. Uma novela, por ser muito extensa, ela tem a possibilidade de entender o público dela e falar, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui eu posso fazer de tal forma, isso aqui eu posso fazer de outra forma, enfim. Exato. A novela ainda tem o fator de ser mais cansativo, na minha opinião, né? Porque como ela é muito extensa, você precisa trabalhar muitas tramas, subtramas, núcleos, fazer conexões e tentar tornar isso tudo muito interessante. A série, ela tem uma vantagem, por ela ser geralmente mais curta nesse sentido, você consegue, fechou uma temporada, você vai ter um tempo pra poder pensar numa segunda, numa terceira, numa quarta, e aí desenvolver melhor certas relações, certos personagens, pensar no que pode funcionar ou não. A novela já é mais complicado até fazer isso. Exato. Então a série, desses produtos todos que nós falamos, na minha opinião, ela que tem mais vantagens. Tentar entender seu público, ser uma coisa mais curta nesse sentido, e você conseguir jogar a série pra onde você quer com mais facilidade, mais maleabilidade, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, né, Brunão, você tem um problema que acaba sendo justamente essa resposta, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa sendo produzida, a gente também tá vendo uma escala gigantesca de séries que estão sendo canceladas. Elas não sobrevivem uma temporada, né? Mas isso eu acho que até que é natural, né? Quando você tem muito canal, muito produtor fazendo muita série, é natural que tenha uma quantidade boa que vá durar uma temporada, duas e vai sair porque não vai dar o retorno. Mas eu acho que justamente é isso, né? Que de uma certa forma, a primeira temporada ainda assim é uma obra fechada, né? Sim. É uma obra que tá lá, a temporada é lançada já gravada inteira. Então é depois que você vai ter o retorno. Eu até lembrei de algumas experiências, não sei se a Globo ainda faz isso, mas ela fazia há um tempo atrás de lançar especiais, né, geralmente de fim de ano, que eram possíveis, que eram basicamente pilotos de séries, e se tivesse um retorno bacana do público, eles pesquisavam depois e tal, aí virava uma série, geralmente sitcoms mais de comédia e tal, mas acho que também aconteceu com série de drama, sei lá. Talvez seja, é um exemplo de como você fazer né, exibir uma primeira vez, ver qual vai ser o retorno, e aí fazer uma temporada cheia. Mas, ainda assim tem isso mesmo, né? Você faz uma temporada e aí você consegue, a partir dessa primeira temporada, encontrar as possibilidades, né? Então, mas se o cara tem cacife pra fazer uma segunda, né? Sim. Porque senão corta e já era. Então, acabou. É que essa era de ouro que a gente tá falando, ela vem das grandes, assim, a gente tá falando mais de séries americanas, ela vem de grandes emissoras americanas que tem cacife, e eu acredito que quem tá carregando muito isso são o Netflix, que também tem cacife, e a HBO, que seria, né, da TV paga, mas ainda assim com uma força muito grande pra poder bancar tudo isso. Então eu acho que sim, eles têm como fazer uma primeira temporada, caso essa primeira temporada não seja não tenha muito sucesso e tal, eles ainda conseguem levar pra pelo menos uma segunda, né? Até tem não vou lembrar agora a série, que ela começou na TV americana, aí eles cancelaram e o Netflix foi lá e lançou, é o Fringe? Não. O Fringe eu lembro de ter no Netflix, mas eu não lembro se é que você tá se referindo agora. Eu teria até que verificar essa informação de cabeça, se não me lembro. Bateu agora. Tocando nesse ponto que você tá falando, que eu acho interessante, é o seguinte, a gente tem a produção de muitas séries, né? A gente tem uma quantidade de séries, assim, bem grande, principalmente da TV norte-americana, enfim, todo mundo sabe que é um grande potencial em termos de séries. A gente tem também a TV britânica, né, inglesa, enfim, que lança também muitas séries, muito material bacana, mas o grande polo realmente é a TV americana, e assim, a gente tem a tentativa de algum sucesso, né, de tentar engatar uma série. Então, por exemplo, a gente teve a tentativa de engatar aquela série Forever, né, que durou uma temporada e foi cancelada, então a coisa não foi pra frente. A gente tem algumas séries que, por exemplo, elas nem chegam a ser lançadas, é feito um piloto da série, o caso, por exemplo, da série da Mulher Maravilha, foi feito um piloto, mas a série não foi pra frente, porque a recepção dos espectadores foi muito ruim, porque esse episódio vazou, enfim, e isso é uma coisa que a TV americana tem feito muito. Eles vazam os episódios pra poder medir a reação das pessoas. A série da Supergirl, por exemplo, teve, né, o episódios vazados. A HBO, na minha opinião, com aqueles episódios de Game of Thrones também, eu acho que foi mais ou menos nessa pegada, entendeu? Exato. Dessa última temporada tiveram alguns episódios vazados, enfim. Então, pra medir realmente, será que isso funciona? Como é que tá a reação do pessoal? Será que é melhor a gente mexer em alguma coisa no restante da temporada? Será que o tom da série tá legal? Então tem muito essa tentativa realmente, essas apostas que acabam acontecendo, enfim, pra ver se a série
série engata ou não, né, cara? Exato. A gente tava falando aqui de Netflix, né, cara? O Netflix, ele tem uma grande vantagem, na minha opinião. Além dele ter as séries originais, né? Demolidor, Unbreakable Kimmy, enfim, entre outras séries que eles produzem, Orange is the New Black, por exemplo, enfim. Ele tem a possibilidade de pegar outras séries já feitas por Breaking Bad, por exemplo, tá lá no Netflix. É óbvio que não é uma série original Netflix, mas hoje as pessoas assistem muito Breaking Bad pelo Netflix. Você tem todas as temporadas lá. Então ainda tem isso, né? Tem essa cauda longa da possibilidade de você ir assistindo pelo Netflix hoje em dia, né? Que é a grande sacada, na minha opinião, que é esse conteúdo sob demanda, né? On demand, como a gente chama, que tem crescido cada vez mais. Netflix, Crackle, o próprio serviço da Amazon, enfim. A HBO Go também, né? Que tem... HBO Go, a Philos TV, enfim. Tem, cara, hoje em dia o que não faltam são opções para que você tenha esse conteúdo sob demanda. E hoje, com certeza, a Netflix é um grande expoente e produtor desse conteúdo, né? O Demolidor fez um grande sucesso. House of Cards, por exemplo, que é uma série sensacional, fez muito sucesso, e galera, é uma série que cria realmente todo um movimento nas redes sociais e tudo mais. Então acabou que a Netflix entrou, né, também nessa jogada de produzir séries, né? Exato. Tá certo que eles produzem documentários e tudo mais, enfim, mas o grande foco hoje da Netflix é a produção de séries, né? Engraçado que há tanto foco nisso, né, que a gente teve o Kevin Spacey, que é um monstro dentro do mercado cinematográfico, que migra do cinema pra televisão e sai declarando a todos os ventos que ele acha que esse é o futuro, que esse novo approach, assim, né, do streaming e tal, isso vai superar o cinema, que isso vai ultrapassar qualquer coisa que o cinema possa vir a fazer. Eu acho que pode ser que ultrapasse de alguma forma, mas eu acho que eu particularmente sempre gosto de lembrar que nada mata nada, né? Né? Eu acredito, até porque as bilheterias dos grandes blockbusters estão aí mostrando que a galera tá indo pro cinema e pagando caro por isso, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é muito legal também da gente pensar é que um serviço de streaming bem estruturado, como é o caso do Netflix, você tem outras possibilidades, não é só audiência, literalmente. Por exemplo, eles escolheram o David Fincher pra dirigir e o Kevin Spacey pra atuar no House of Cards, eles, né, foram atrás deles, por conta dos índices de popularidade do diretor e do autor no Netflix. Então assim, eles viram que todo mundo gosta de ver filmes com o Kevin Spacey, todo mundo gosta de ver filmes do David Fincher. O House of Cards não é produto Netflix, ele foi desenvolvido pelo Kevin Spacey, pelo David Fincher. É o Bill Willimon, que é o criador, né? O showman lá. Então, que porque eles falam, o que dizem é que eles tentaram vender o projeto. Showrunner, showman. Eles tentaram vender o projeto para várias televisões fechadas, nenhuma aceitou, nenhuma gostou, inclusive já com a ideia do Kevin Spacey, David Fincher dirigindo alguns episódios e tal, não aceitaram, e aí eles acabaram fechando com a Netflix, porque a Netflix inclusive deu o tempo que eles queriam, porque a maioria dos canais fechados, eles pedem justamente essa coisa a gente precisa ver o piloto, vamos fechar uma temporada e aí qualquer coisa a gente fecha pra segunda e tal. E eles falaram, não é esse o projeto é outro, a gente quer fechar projeto mais a longo prazo, vai ter esse, entendeu? É óbvio que dentro da avaliação do Netflix pra fechar, ela deve ter levado em consideração justamente, eu vou ter um Kevin Spacey, vou ter um David Fincher eu sei que houve uma análise assim, do tipo, ator e diretor que são populares no Netflix, sim, né? exato. Que as pessoas procuram, que elas digitam na busca, que elas assistem com frequência os filmes deles lá que estão disponíveis no Netflix. Então, e isso é possível, né? Eles sabem, assim, se as pessoas assistem de uma vez, se as pessoas assistem a série mais pausada, se as pessoas, às vezes, por exemplo, no caso de uma TV, principalmente TV aberta, não teve audiência a primeira temporada, pronto, acabou, entendeu? No Netflix você tem a possibilidade de, por exemplo, conseguir investir numa segunda temporada, de repente estoura a segunda, a galera começa a ver a primeira, então, porque ela tá lá disponível. Isso abre possibilidades muito interessantes. This is way past what I signed up for. What exactly do you think that was? I found a man who needed help, so I helped him. Oh yeah? That simple? Do you really want to get into this in front of him? He's out. Maybe he's faking. He's not. Okay, that right there, that's what I'm talking about. Okay, I find a guy in a dumpster who turns out to be some kind of blind vigilante who can do all this really weird shit.
Like smell cologne through walls and sense whether someone's unconscious or faking it? Slap on top of that, he can take an unbelievable amount of punishment without one damn complaint. The last part's the Catholicism. So what, I'm supposed to take it on faith? I'm on the right side of this? You don't carry a masked man bleeding to death into your apartment on faith. You knew which side you're on the moment you found me. É a ideia da cauda longa, que inclusive tem um livro muito legal do Chris Anderson, que ele fala inclusive do fenômeno da Netflix, da Amazon, enfim, ele vai relatando várias coisas, ele é o criador do termo cauda longa, mas é exatamente isso, é você aproveitar esses episódios que já estão disponíveis e acaba por causa de uma temporada, ou por conta de, fulano assistiu The Walking Dead, então você recomenda pra ele The Nation, entendeu? São assuntos correlatos, são séries que se falam, porque tem a temática zumbi, entendeu? Ou fulano assistiu Dexter e aí você relaciona pra ele, não sei, The Killing, entendeu? Então, quer dizer, você acaba fazendo essa associação e aproveita nesse fator da cauda longa. O cara vai consumindo vários episódios, ele acaba ficando preso ali naquele esquema Netflix, porque, vamos ser sinceros, é difícil você ver um episódio, né, e parar, não vi? Demolidor, por exemplo, eu vi se eu não me engano, são 3 episódios no sábado e no domingo, cara. Eu matei de um dia pro outro, eu matei todos os episódios. Eu vi na sequência, numa tacada. Agents of S.H.I.E.L.D. também eu vi através do Netflix, muita coisa. Eu acho que a primeira temporada, se eu não me engano, eu vi através do Netflix, matei numa tacada só. Não consegui ver um episódio e parar. Então o Netflix até tem essa coisa do Netflix, né? De assistir mais episódios. O ideal do Netflix é exatamente isso, né? É ele fazer uma rede em que ele consegue saber o que você assiste, quais são as suas preferências, te recomendar as recomendações dos seus amigos, fazer com que você vote naquelas séries. Então você acaba ficando preso dentro do sistema Netflix, né? Isso é muito legal. Exato. É interessante mesmo. E é interessante ver como que, por exemplo, no caso da TV aberta, né? A TV aberta americana tá talvez buscando outro foco, né? Pra conquistar audiência. No caso da HBO, que lança, diferente do Netflix, que lança a temporada inteira de uma vez, a HBO, óbvio, né? No canal e depois libera pra HBO Go, episódio por episódio, do True Detective, do Game of Thrones e tal. Tem também a vantagem de a pessoa correr pra televisão, porque senão ela vai ver spoiler no dia seguinte na rede social, né? Isso também é uma outra coisa que tá acontecendo que eu acho bem interessante, né? Como que, assim, por meio da rede social e da internet, que todo mundo julgava que, de uma certa forma, mataria, né? Muita gente pensava que isso ia matar a TV, e você consegue fazer o oposto, fazer com que a pessoa corra pra televisão pra acompanhar a série realmente naquele dia, com medo de spoiler no dia seguinte, com medo de... Ou porque os cliffhangers, né? São muito bem atados, que no caso do Game of Thrones eu acho que funciona muito bem, né? O cliffhanger, que é uma estratégia de roteiro que funciona, assim, muito melhor na televisão, e no cinema é muito mais difícil de você trabalhar, né? Cara, o que acontece? Existem os formatos das séries, né? A gente pode ter aquele formato de série mais procedural, que é aquela coisa do caso da semana, né? Enfim, muitas séries têm essa vertente, essa pegada, né? Tipo The Flash, por exemplo. Você não precisa ver toda a temporada de The Flash pra entender a série, entendeu? Sim. Porque ela é uma série muito procedural, ela se explica muito, tem aquela coisa do casinho da semana. Você tem até uma história mestra, digamos assim, né? Mas ela só acontece, geralmente, ela só se desenrola mais pro final do episódio, entendeu? Pra ir criar uma conexão com o próximo episódio, que é essa coisa do cliffhanger, né? Ele vai aproveitando pra ir se conectando. Então, aí você tem o final da temporada do The Flash com um grande cliffhanger pra próxima temporada, pra você fazer aquela coisa do wow, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o Barry? Será que ele vai conseguir? Será que não vai? Enfim. Então tem essas sacadas que são necessárias. Agora, uma série, por exemplo, como True Detective, cara, que é uma série fechadinha, são 8 episódios, você não tem tanto isso. É uma série que ela vai, sabe, acontecendo aos poucos. A narrativa é mais lenta, a possibilidade de trabalho com os personagens é uma série mais de desenvolvimento de personagem. Ela não é aquela coisa do caso da semana, né? Ela é uma série um pouco mais fechada. O próprio Demolidor, até pelo formato binge watching, né? Ele, na verdade, é um grande filme, né? Um filme de 18 horas, aí, enfim. Ou 13, não lembro qual é a duração exatamente dos episódios do Demolidor, mas ele é um grande filme, essa que é a verdade, entendeu? E num formato de série, onde você vai desenvolver muito melhor o personagem, você vai criar um arco dramático pra ele maior, você vai ter a possibilidade de explorar outras coisas do personagem, o passado dele, treinamento, motivações, criar possibilidades pra uma segunda temporada, então você deixa referências, easter eggs, enfim. Então já é uma série diferente. Aí você, por exemplo, tem uma série como Orphan Black, que é uma série que ela não é casinho da semana, mas ela
digamos que ela vai montando todo um quebra-cabeça pra você, que você precisa ir acompanhando episódio a episódio, e dentro desses episódios você tem pequenas situações do cotidiano da personagem, que dão o mote daquele episódio em si, entendeu? Então depende muito do formato. Sim. Depende muito da série que você tá acompanhando, depende muito do seu envolvimento com a série também. Tem gente que adora o formato que a CW faz, que é esse formato de série procedural, casinho da semana, os heróis super bem arrumados, caras super bonitos, enfim, etc, etc. Tem gente que já não conversa tão bem com esse tipo de série. Tem gente que prefere série de comédia. Você pode ver uma, sei lá, tipo Friends. Você não precisa ver Friends na sequência pra entender o que é Friends, entendeu? Sim. Ou o próprio Seinfeld, por exemplo, entendeu? Então, cara, depende muito de como você é como espectador, depende muito do formato da série, depende muito da tua vibe em relação a acompanhar séries, porque a gente sabe que acompanhar séries é uma coisa que é difícil, não é tão fácil quanto a galera acha. Você tem que ter um compromisso, você vai... E quanto mais séries você acompanha, mais complicado vai ficando a coisa, entendeu? Exato. Então a coisa não é tão fácil assim, não. Agora, você tava falando um negócio que me veio à mente agora aqui, enquanto você tava falando, eu achei interessante. A gente tem, inclusive, esse amadurecimento dentro dos seriados, mas a gente teve um amadurecimento voltado muito pro drama, né? A gente tem uma certa carência de seriados, assim, mais bem elaborados na parte de comédia, que antes, naquela época, quando a gente olhava justamente como quase que um enlatado e tal, a gente via justamente o próprio Seinfeld, a gente tinha o Friends e tal, tipo, seriados que passavam na TV que tinham um alto índice de audiência, grande... o Two and a Half Men Two também. and a Half Men, exatamente. Os clássicos do SBT, né? Se pegar um mais antigo, mas tem o lá do Fresh Prince, né? Prince, tem o Eu, a Patroa e as Crianças, que acho que até hoje deve passar e fazer sucesso, né? Então, Todo Mundo Odeia o Chris. O que aconteceu com essas séries? Por que o desenvolvimento dos seriados, eles passam por essa quase que abdicação da comédia em termos de evolução mesmo, evolução de narrativa, evolução de técnica? A gente tem pouca coisa desse tipo, né? Cara, a gente tem hoje, nessa linha, eu acho que Big Bang Theory seria o melhor representante dessa linha. A gente tem algumas séries que, por exemplo, Unbreakable Kimmy, que é uma série da Netflix, ela é muito divertida. Ela tem umas sacadas muito legais. Ela é uma série que, por exemplo, se encaixa nisso que a gente tá falando, desse tipo de série, mas é uma série do Netflix, né? Não é uma série da TV aberta. Eu acho, cara, que as séries dramáticas ganharam muita força, principalmente porque Lost, por exemplo, fez muito sucesso, né? E Lost é uma série que, apesar de ter ação, ela é muito focada no drama daqueles personagens daquela ilha, entendeu? Então, eu acredito que os produtores começaram a apostar no drama como uma possibilidade real pra fazer uma conexão maior entre personagens e audiência. Entendi. Entendeu? Então, eles entenderam que quanto mais dramático, quanto mais pesado o drama daqueles personagens, mais a audiência se identificava, entendeu? E eu acho que Lost trabalha isso, Breaking Bad trabalha isso, Better Call Saul trabalha isso, enfim. Então a gente tem muitas séries que vão nesse... O próprio Orphan Black, por exemplo, apesar de ter toda uma outra pegada, ele tem um drama ali também da personagem principal, vivida pela Tatiana Maslany. Então, cara, foi o que eu falei, assim, é muito do formato e muito da época também. A gente viveu essa época dos sitcoms, das comédias com força, né? Enfim, etc. E hoje a gente tá numa... A gente tinha até Accord to Jim, por exemplo, que é uma série que eu achava engraçadíssima, com o James Belushi, enfim. Então, quer dizer, você tem essa coisa acho que da época em si, sabe? A gente tá numa época em que a aposta maior talvez seja nas séries mais dramáticas. E acho que nas séries de ação também. Sim. Walking Dead, por exemplo, apesar de ter muito drama, tem muita ação. É um combate contra zumbi o tempo todo, aquela correria. O Demolidor, por exemplo. Game of Thrones, que apesar da política também tem ação. Geralmente os episódios 9, 10 são combate, aquela coisa épica e tal. Então acho que o meio termo também tá se criando em relação a isso. Eu acho que a HBO teve um papel importante, né, em sedimentar isso, porque eu acho que, não lembro agora exatamente a ordem, mas eu acho que o Band of Brothers foi um grande marco, né? Sim. Pra HBO realmente produzir séries com qualidade cinematográfica, com muito dinheiro, né? Quase, né? São verdadeiros... É a mesma coisa fazer um filme, né? Pra HBO, né? Acho que as outras séries ainda são mais baratas, mas a HBO tem investido muito, né? A HBO, na verdade, ela tem um histórico de séries de muita qualidade, né? Você citou o Band of Brothers, a gente tem, enfim, o Game of Thrones, o próprio True Detective. Eu acho que a história da HBO, ela até brinca, né? Que não é HBO, It's not TV, it's HBO, né? Exato. Então, ela
ela tem essas super produções, digamos assim, da HBO, né? Que eles apostam muito mais nessa coisa do desenvolvimento da narrativa, dos personagens interessantes, de séries com propostas, às vezes, sabe, que fogem. Você não consegue ver num outro canal uma proposta como aquela, o Band of Brothers. Então é uma série sensacional, né? Sabe, essa coisa da guerra e de forma extremamente cinematográfica, enfim. Então, realmente, cara, se a gente for parar pra pensar, a HBO é diferenciada nisso, né? As outras séries, os outros canais acabam tendo que correr muito atrás de ter outras propostas, né? Enfim, então a gente vê hoje uma ascensão muito grande das séries de super-heróis, né? Até pelo momento que o cinema também vive, né? Como é que é engraçado, né? O cinema fazendo muitas coisas com relação a super-heróis, aí a série se aproveita disso pra também trazer muitas coisas. Então a gente tem Arrow, The Flash, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, enfim. Então é legal nesse sentido, né, cara? De você ver que parece que é uma sinergia, né? Quando o cinema aposta muito em super-heróis, as séries também vão apostar muito, entendeu? Então é legal. E isso é bacana também. Você vê que existe uma conversa entre cinema e TV, né? Um tentando entender um mercado e tentando se aproveitar do mercado do outro. Até porque, né, cara? Acho que até o Rafael que tava falando isso, eu não me lembro se foi o Rafael ou o Daniel que falou isso, mas uma coisa não mata a outra, né? Você não precisa parar de ver cinema pra continuar acompanhando a sua série. Sim. Muito pelo contrário, você pode andar com as duas em paralelo, né? Claro, claro. Exato. Mas uma coisa que eu tava pensando, não sei se vocês vão concordar. Claro que de uma forma geral, porque né, tudo muito amplo, mas eu tô vendo muita ousadia na HBO e na Netflix principalmente, mas de uma forma geral, eu acho que as séries estão conseguindo ousar mais, né? Ousar na dramaticidade, ousar nas histórias, tem cenas mais pesadas de violência e principalmente de sexo, né? Que eu acho que é uma coisa que tá chamando muita atenção de muita gente. Enquanto que o cinema, o blockbusterzão mesmo, ele tá meio que o oposto, né? Ele tá simplificando, pelo menos eu tenho sentido isso, né? Ele tem tentado, ele sempre tenta tirar o sangue porque vai precisar ter criança na sala pra dar mais bilheteria. Ele precisa, sabe, ficar mais careta porque ele não quer desagradar tal público, né? E aí vai acontecendo, e daí ele vai ficando às vezes ou mais simples ou pelo menos menos ousado, e a série consegue ousar, né? Então eu acho que se a gente for observar só esses, tipo, as grandes séries e os grandes filmes, você tá tendo até quase que uma troca, né? Porque antes era o contrário, a televisão não ousava e o cinema conseguia ser ousado e criar algo diferente ou chocar as pessoas. Eu acho que tá tendo essa troca justamente por esse momento em que Netflix, HBO e outros grandes canais podem se dar o luxo de pegar e investir sem muito medo de perder dinheiro e tal, né? Até fazendo um pouco uma ponte com o que eu tinha perguntado antes, eu acho que casa bem com um negócio que eu tava pensando justamente a respeito dessa transferência, né, que a gente vê muito de cinema e seriado, né? Então, a sensação que eu tenho é que há um tempo atrás os seriados e tal eram realmente vistos com esse olhar de enlatado, até de uma certa forma um olhar preconceituoso por conta dos produtores hollywoodianos e tal, que entendiam que o cinema tinha um formato melhor, um linguajar melhor para trazer histórias mais robustas, né? Então eu tenho essa sensação. A partir do momento que você teve alguns exemplos, você começa a ter uma migração da parte desse pessoal cinematográfico para a parte de seriado, porque é como o Bruno estava falando antes, a gente começa a ver filmes de 400 horas, entendeu? Que são grandes filmes gigantescos divididos em episódios que você consegue ter toda a parte de profundidade. Aí os caras começam a entender que se eu sair do cinema e eu começar a abocanhar um pouco mais a parte de seriados e tal, talvez eu consiga desenvolver um pouco melhor a minha história, o meu personagem, e aí eu vou dar um pouco mais de camada para isso e, consequentemente, as pessoas vão entender melhor essa mensagem. E aí entra em paralelo com isso que o Dani estava falando aqui. Quer dizer, hoje no seriado a gente consegue ter uma abrangência maior em termos técnicos, né, cinematográficos. A gente viu, por exemplo, em Breaking Bad, a gente viu como foi usada técnicas de câmeras, né, de primeiro plano. Sim. A gente viu utilização de câmeras simples, como a GoPro, de uma forma brilhante, assim, para dar profundidade à cena, para dar
dinamismo à cena e tal, coisa que a gente não vê dentro do cinema. Então a gente começa a ver, inclusive, essa parte de experimentação também dentro do seriado. Achei que até vê, mas não vê em grandes produções que alcançam as grandes bilheterias, né, pelo menos. Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O plano sequência era uma coisa muito utilizada pelo cinema, né? Sim. Tinha poucas séries que faziam isso. Hoje a gente teve Demolidor fazendo isso, True Detective fazendo isso, enfim. Então, quer dizer, a narrativa, pelo menos a gramática cinematográfica, a linguagem cinematográfica, ela tá vindo por quê? Porque os diretores de cinema também estão acompanhando essa mudança. Eles estão vindo fazer as séries. O Tom Tykwer, por exemplo, que fez Lola Corra, ele faz o Sense8, ele é diretor do Sense8, entendeu? Exatamente. Que é a série dos Wachowski. A gente tem, por exemplo, o Justin Lin, cara, que fez o Velozes e Furiosos fazendo a segunda temporada agora do True Detective. Então, cara, essa narrativa cinematográfica, essa linguagem cinematográfica, ela realmente está vindo muito mais forte para as séries. Porque o que antigamente eram muito as séries? Eram aqueles planos mais americanos, né? Você tinha um close ou outro, mas você tinha uma narrativa muito com cara de TV. Exatamente. Das produções de TV de um modo geral, entendeu? Você não tinha grandes utilizações dessa gramática, como a gente tá falando, o plano mais longo, o plano sequência, entendeu? Você mudar o ângulo da câmera pra poder dar uma dimensionalidade diferente, uma narrativa diferente, você fazer um plongé, um contra-plongé, enfim, você poder utilizar, sabe, uma câmera de mais longe, ou você fazer multicâmeras pra você poder ver várias reações de personagens sobre um determinado ponto de vista, entendeu? Isso era muito cinematográfico até algum tempo atrás. Exatamente. E hoje isso já não é tão mais cinematográfico. A gente já começa a ver o plano holandês, por exemplo, sendo utilizado em séries pra você criar essa coisa da falta de orientação de uma personagem, a câmera tremida, sabe, em determinados momentos, que é uma coisa oriunda do cinema, né? Essa coisa da câmera na mão. Então, quer dizer, a série, ela tá ganhando esse contorno cinematográfico, nada mais porque ela tá entendendo que hoje ela tem um papel diferente do que ela tinha, sei lá, 15, 20 anos atrás, entendeu? Exato. Ela não é mais, quando a gente fala de série, a gente tá falando mais de Esquadrão Classe A, sei lá, Super Vic, enfim, séries mais antigas, né, que tem esse padrão que a gente tá falando, essa coisa de filmar bem TV mesmo, né? Trovão Azul, Miami Vice, enfim. Não é isso mais. A série, ela ganhou, como a gente tá falando, um poder muito grande. Cara, é só a gente pegar. Vamos pegar aqui um exemplo. O Demolidor mesmo. Eu gosto de usar o exemplo do Demolidor porque eu acho que é um exemplo muito bom. Ele era um personagem que, tudo bem, ele tem um certo respeito dentro da Marvel, mas ele era um personagem, até outro dia, muito B da Marvel. Essa é a verdade. Ele é um personagem até mais cult, a galera que gosta de quadrinhos vai atrás, enfim, etc. Hoje, cara, o Demolidor explodiu por causa da série. E todo mundo lembra daquele fantástico plano sequência, se eu não me engano, no episódio 3 ou no segundo episódio, que ele espanca vários vilões e a câmera não para, a câmera vai com ele, não tem corte, ele vai entrando por dentro das salas e volta, e você não vê. É a utilização do extracampo, cara, isso é muito cinema. Muito. Entendeu? Isso é muito cinema. Muito cinema. Exato. A gente vê isso em Drive, por exemplo. Exato. Entendeu? Que é um filmaço do Nicholas Winding Refn, entendeu? Sim. E você tá vendo ali em Demolidor. Ou você vai ver isso em, sei lá, Old Boy, e tá ali em Demolidor. Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up, disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Isso também passa, inclusive, pelo barateamento técnico, né? A gente tá vendo que justamente a compra de equipamentos ficou mais acessível, a parte de utilização também técnica de softwares e a técnica em si, ela acaba ganhando maior abrangência por conta do acesso à informação, e a gente também teve um crescimento do mercado independente audiovisual, que também foi um caminho para potencializar ainda mais isso, né? E aí você começa a ver grandes diretores migrando justamente para a parte do seriado para trazer esse linguajar novo, porque os caras também começaram a perceber que se eles não fizessem esse caminho, provavelmente eles iam ser engolidos em algum momento por um mercado totalmente novo que tá surgindo por conta dessas pessoas que estão ganhando corpo agora
né, encabeçando esses novos seriados. O exemplo que você deu de Demolidor eu acho perfeito. Um seriado que ele poderia não só ser um seriado focado pro público que conhece, mas ele começa a abranger outras pessoas. Por quê? Porque ele traz um linguajar totalmente novo, totalmente cinematográfico. Ele tem técnicas muito de cinema mesmo. A fotografia dessa cena do plano sequência, ela é fantástica também. E toda a coreografia que o ator faz para chegar naquele momento, o movimento corporal dele, aquilo ali, é um trabalho minucioso que é feito ali, entendeu? Então, eu acho que tanto essa migração que a gente vê por parte dos diretores, a gente também consegue entender esse crescimento das séries justamente por conta desse barateamento de equipamentos. A gente teve recentemente declarações do diretor do Mad Max, me fugiu o nome agora, como é que é o nome dele? George Miller. George Miller. Exato. Falando justamente que na época que ele fez o primeiro Mad Max, ele, ele tinha que tomar muito cuidado com o que ele ia fazer, porque, se quebrasse uma câmera dele, o cara tinha que parar o projeto inteiro, durante anos, entendeu? E agora, nesse Mad Max recente, ele colocou 4 câmeras em um carro, câmera que veio de drone, câmera de não sei o que. Então o cara conseguiu fazer justamente por conta dessa acessibilidade, né? E eu acho isso importantíssimo justamente pelo desenvolvimento. A partir do momento que você dá maior acesso para as pessoas, você começa a ter quase que uma cocriação ali, né? Você começa a ver justamente essa migração acontecendo. Eu acho isso justamente uma curva de crescimento fantástica. E eu acho que é legal comentar que, guardadas as devidas proporções, eu acho que a TV brasileira também tá conseguindo melhorar, né, a qualidade de séries. No Brasil a gente ainda tem a produção de minissérie, né, que também é é um formato que tem muito, né, fora, mas acho que a gente não pode dizer que tá na era de ouro das minisséries nos Estados Unidos. Mas o Brasil aposta muito em minissérie porque, na verdade, é mais barato, ele pode preencher a grade dele, que é aquela coisa, né? Acho que o Brasil ele aposta em minissérie, mas ele tem as suas séries também, porque as séries geralmente passam mais nos canais por assinatura, né? A gente tem muitas séries acontecendo, por exemplo, o Magnífica 70, por exemplo, que a galera tem falado muito, comentado muito. A gente teve o Dupla Identidade, que foi uma minissérie, passou na Globo, enfim. Então a gente tem essas... O mercado nacional tenta fazer isso, né? Ele tenta criar essas séries, ele tenta alimentar isso, mas não é tão fácil, né? Porque a cultura do brasileiro ainda é muito de novela, né? O grande público ainda consome muita novela, né? Sim. Não, mas eu acho que, assim, existem algumas pessoas do cinema que estão indo, né? Tudo bem que acaba ficando muito, assim, dois filmes... Sim. O2 Filmes / Globo, mas a gente tem variações e isso, acho que aos poucos, algumas outras emissoras vão talvez investir um pouco mais, mas de certa forma a gente tem uma produção bem bacana e eu acho que essa coisa a lei da TV paga, né, de que eles têm que produzir conteúdo nacional, ainda vai fazer virar muita coisa boa. Se você for garimpar na TV paga, tá tendo várias séries bem legais, assim, que estão, claro, começando, eles ainda não tem talvez tanta verba, né? Então não vai ser uma coisa gigantesca, mas tem lá já na Sony, na Fox, eles têm as produções nacionais. O GNT tá fazendo muita coisa, né? Sim, GNT sim. Multishow também faz muita coisa. O Multishow também. Então acho que assim, daqui a algum tempo o Brasil vai ter uma estrutura bem firme mesmo de profissionais focados nisso. Eu acredito que a gente ainda tem muito como crescer nisso, né? Você tem, por exemplo, aquela Adorável Psicose, eu não sei se vocês chegaram a ver, que é bem divertida, era uma série do Multishow. Enfim, foi o que a gente tá falando, cara. Existe produções, a gente tem, por exemplo, a Record, de vez em quando faz algumas séries, mas são séries de cunho religioso, tudo bem, mas são séries. Não, mas teve... Estão sendo produzidas. Ano passado teve uma que eu ouvi falar que vai ter uma segunda temporada, chama Plano Alto, e eu cheguei a ver. Plano Alto, eu achei muito legal, eu achei muito bacana, assim, bem falando de política, de um jeito bem inteligente. Eu particularmente gosto o Marcílio Moraes, que fez eu vi muito por causa dele, que
eu gosto do texto dele, né? E eu fui acompanhar a série. Eu achei bem bacana, assim, ele faz umas coisas bem legais e acho que tomara que tenha uma segunda temporada e que, sei lá, eles consigam manter por bastante tempo. Seria uma versão brasileira de House of Cards, né? Guardadas as devidas proporções. Porque, não, mas é interessante. A gente tem, por exemplo, agora o Padilha, que tudo bem, não é uma produção exatamente 100% nacional, né? Porque tem atores americanos, de outras nacionalidades, enfim, mas a gente tem o Padilha com o Wagner Moura agora na Netflix, no Narco, né? Sim, onde exato, a gente vai ter que já é uma produção que envolve brasileiros. Então, cara, assim, eu acho que o Brasil tem avançado até mais, me surpreendendo na produção de algumas séries. São muito bem realizadas, uma fotografia, a utilização de uma gramática, né, cinematográfica, inclusive, até algumas séries estão me causando esse... Mas o problema é que fica em horários muito... depois das 11h30, sabe? Ou 11 horas da noite. Aí a galera muita gente acaba não acompanhando, muita gente acaba preferindo ver as novelas, e aí a população no geral acaba preferindo ver novela, enfim. Mas eu acho que é um caminho. O Brasil acho que tá começando a desenvolver um material em termos de série, principalmente nesses canais que eu acho que a gente veio citando aqui. E eu acho que, bom, daqui a algum tempo, quem sabe, né, a gente não tenha uma tentativa de uma Globo, de uma Record, de fazer algo diferente da novela, fazer uma série mesmo, com temporadas e tudo mais, enfim. Pode ser uma boa. Será que a gente não tem aí até um certo movimento, não consciente, mas de uma certa forma, de elitizando as séries, quando a gente pega essas séries e a gente divulga elas através de um Netflix, que é um sistema pago, né, de streaming e tal, quando você acaba tendo, sei lá, precisa ter uma TV a cabo. E aí, aqui, né, pensando aqui no Brasil, né, isso. E aí, de repente, quando você vai pro cinema, você coloca lá o Vingadores e tal, você acaba até, tipo, jogando a qualidade do filme mais pra baixo, em termos narrativos e tal, que se aproxima, de uma certa forma, com aquela linguagem muito mais popular e tal, de um drama muito mais, assim, sabe, pragmática, sabe? A gente tem Você diz acessível a vários públicos diferentes? Isso, exato. Será que as séries também não passam um pouco por isso, por essa, sabe, por uma elevação, assim? Foi o que eu disse, eu acho que depende muito da série em si. Né? A gente tem, por exemplo, vamos citar de novo as séries brasileiras, que tem Entre Tapas e Beijos ou A Grande Família, são séries populares. Sim. São séries feitas pro povão, né? São séries... Agora a gente tem, por exemplo, aqui o Daniel citou, o Plano Alto, que eu acho que é uma série um pouco mais exige um nível a mais pra você ter uma compreensão, uma série mais que tem a questão da política em si. Depende, eu acho que depende muito da proposta da série em si. A gente tinha, por exemplo, que não deixa de ser uma série, que é o Chaves. Olha o sucesso que o Chaves fez no Brasil, né, cara? Não, exato. Então... Exato. Depende muito, depende da proposta, depende do público-alvo que essa série quer atingir, entendeu? E tem muito a ver também, muito mais como a forma como os produtores enxergam o público, né? Assim, eu acho que se a TV brasileira, vamos pensar assim, a TV aberta brasileira começa a produzir séries mais aprofundadas ou que exigem um grau de compreensão maior, talvez demore um pouco, mas vai ter um público muito grande que vai começar a se interessar e a, sabe assim, e a ir atrás e a compreender mesmo um público que tá acostumado com a novela que é mais mastigada, entendeu? É mais uma questão de oferecer, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim. Será que será que é questão de oferta ou será que a gente não tem uma certa maturidade de dramaturgia? Então, mas para ter essa maturidade você precisa ter oferta, né? Como que você quer vamos pensar assim, em massa, né? Como que você quer que a massa tenha uma maturidade dramatúrgica para poder, por exemplo, vamos supor, ter 30 pontos de audiência se passarem True Detective na Globo, por exemplo. Se você exibe as novelas do jeito que você exibe há 30 anos, né? A mesma novela, o mesmo tipo, a mesma linguagem. Então, se você for ousando e você oferecer isso, aos poucos vai se ganhando essa maturidade. E o oposto acontece no que eu falei até do blockbuster gigante, você que citou o Vingadores, mas enfim, que é, assim, os produtores de Hollywood estão falando, a gente precisa chegar na massa de vários países do mundo.
Então você tem essa pasteurização, né, da narrativa de uma forma geral, pra poder, sei que não é a palavra ideal, mas com medo de que alguém não goste. Então você fala, deixa eu deixar isso aqui redondo, porque eu preciso atingir brasileiros, chineses, europeus e todo mundo, e americanos, todas as classes sociais e camadas culturais, etc. Por isso o cinema, esse blockbuster, obviamente, não o cinema independente, não o cinema que passou em Cannes, por exemplo, mas o blockbuster gigante, ele vai ter tá tentando fazer isso para poder conseguir esses altos índices de bilheteria, né? Então eu acho que, mas eu acho que, assim, claro que seria muito sonhador que isso acontecesse, mas se os grandes blockbusters começarem a ousar, as novelas começarem a ousar, e daí eu falo de técnica de narrativa mesmo, de usar a plano sequência do Demolidor numa série ou minissérie da Globo, da Record, se você começar a oferecer isso, o público aos poucos vai gostar e não vai querer mais voltar a ver aquela novela, entendeu? Mas aí você diz claro, que o ideal é insistir, então, porque há um tempo atrás a gente teve uma novela, que agora eu não sei o nome, mas que eles mudaram, por exemplo, a fotografia da novela. E a gente sabe que na televisão é tudo muito estourado, né? As cores são muito estouradas, muito tem clean, muito, né? Você tem muito, assim, tem muito branco, é muito estourado, as cores não são legais de trabalhar. E aí eles tentaram mudar um pouco essa parte da fotografia mesmo, tentando trazer um ar um pouco mais cinematográfico, e teve um certo chiado ali do público. Sim. Né? É claro, eu acho assim, se a gente parar pra pensar, vai sempre existir uma demanda pra uma narrativa simples, né? A Malhação. Sempre vai ter a demanda de pessoas que querem ver Malhação, né? Você liga lá a TV, tá passando, ok. Mas eu acho que se você oferece, aos poucos as pessoas vão tomando esse gosto, assim, claro. Claro que daí tem debates, dá pra ficar um ano debatendo sobre educação audiovisual, né? O quanto se trabalha isso em escolas, etc. Mas acho que de uma forma geral, eu particularmente acredito que precisa, porque senão fica a regra da bolachinha, né? As pessoas não gostam de nada muito mais desenvolvido, não vamos oferecer, as pessoas não gostam. Então, assim, alguém tem que quebrar um pouquinho isso. Sim. Eu acho que a Globo de vez em quando faz isso, né? Tem algumas tentativas, e o que é ótimo e tal, que só precisaria ser mais intensificado, né? Pelo menos é o que eu vejo. Acho que faz parte essa parte da discussão, porque justamente uma das coisas que a gente ainda não conseguiu perceber é justamente se a gente tem essa maturidade, né? Porque às vezes quando é tentado, pode existir uma certa, podam um pouco ali, podam um pouco aqui, e aí eles vão dando essa ajustada para que o público fique sempre focado naquele mesmo formato. E realmente, se você estende um pouco essa barra de conhecimento, né, essa barra de qualidade, inclusive, né, você acaba trazendo novo conteúdo ali. E talvez lá fora o que a gente veja seja que o mercado ele conseguiu um amadurecimento mais rápido nesse sentido. Sim, mas eu acho que isso vem muito também justamente do formato. A gente tá falando de um tipo já que a gente tá usando o termo maturidade, um tipo de maturidade de dramaturgia em séries e minisséries até, foram possíveis na HBO, na Netflix, sabe, assim, que são realmente mais, assim, que não são pra uma massa, pra um grande público. A HBO, a TV paga, mesmo nos Estados Unidos, onde a TV paga tem um alcance muito maior, ainda assim você, né, tem muita gente que não tem, e o Netflix também, ele é pra quem se dispõe a pagar, mesmo que se você diga que é barato, é pra quem se dispõe a pagar, né? Verdade. Então, e aí às vezes a gente pode ter justamente essa elitização, né, do que é os seriados hoje de qualidade. Quer dizer, se você quer ver um negócio um pouco diferente, você precisa se dispor também a ir lá. E é óbvio que dentro da nossa cultura, o cinema já tá muito enraizado, né? O evento... Mas se você for parar pra pensar, Rafael, o Netflix ele é mais barato do que você ir ao cinema. Exato. Mas eu acho que existe também uma diferença de discurso aí, Brunão, porque quando você pega e fala, eu vou me comprometer a pagar um X por mês pra você ter um serviço, sendo que eu também preciso pagar um X por mês pra eu ter a TV a cabo, né? Você acaba tendo o brasileiro em si, ele tem um pouco dessa coisa do
puta, vou ter que pagar mais uma conta no mês e não sei o que, né? É, Então sim, existe um pouco sim. disso dessa, sabe, um certo preconceito quanto a isso. E aí entra, por exemplo, sei lá, cartão de crédito. Tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil que não tem cartão de crédito, né, por vários motivos sociais e tal. E daí a gente vai debater economia, né? Daí chama a Dilma pro podcast aqui, pra debater o assunto. Mas eu acho que de qualquer forma, assim, eu acho que reflete, né? Qualquer tipo de maturidade em dramaturgia, teledramaturgia e até no cinema, aos poucos vai refletindo na novela, né? Se a gente tem que admitir, tem algumas novelas recentes lá da Globo que o cara, você viu que ele passou a mão lá num filme mais elaborado, alguns elementos mais elaborados. É devagar, mas eu acho que reflete sim. Eu decidi largar a patinação. Kev. O quê? É sobre o Winnie. Paul! Kev. O quê? Eu estava cheio de falar sobre ela, me preocupar com ela. Sofreu um acidente. Ontem à noite, num carro. Com aqueles rapazes. Winnie! 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 E aí a gente entra num assunto interessante que é a questão de baixar as séries, né, na verdade, né? Isso, perfeito. Você acaba tendo que... Muita gente acaba recorrendo a sites aí pra baixar as séries, enfim, ou mesmo assistir online, justamente por conta disso, por não ter os recursos, né? Mas de qualquer forma, você vê que há um interesse muito grande do brasileiro em acompanhar essas séries, né? Se eu não me engano, tem um estudo, acho que de 1 ou 2 anos atrás, que fala que o Brasil acho que é o 4º ou 5º país de maior índice de downloads ilegais. Cara. Perdendo até pra Rússia, se eu não me engano, e o próprio Estados Unidos. Olha só que coisa. No próprio Estados Unidos a gente tem uma quantidade muito grande de downloads ilegais. E a quantidade de séries baixadas é muito grande hoje em dia. Justamente por isso que vocês falaram. Nem todo mundo consegue acompanhar todos os canais, nem todo mundo tem acesso a pagar o próprio Netflix ou a pagar, enfim, um serviço de assinatura, né? Então, o recurso que sobra é baixar as séries, mas as pessoas têm interesse, o que eu acho que movimenta muito os canais abertos em querer trazer esse conteúdo também. A gente viu, por exemplo, a Record trazendo Breaking Bad, House, a Globo agora com Flash. Então, existe um movimento, eu acho, nesse ponto, sabe? As emissoras estão tentando, e esses canais estão tentando, de alguma forma, facilitar as coisas. A Netflix hoje você tem a possibilidade de ter até 4 perfis dentro da Netflix para você repartir com seus amigos e poder assinar o serviço, entendeu? Exatamente. A gente tem o Crackle, que é gratuito, que tem a questão de você ter os anúncios entre os conteúdos, enfim. A gente tem o Filos TV também, que aí já você vai ter que pagar uma grana, mas de qualquer forma a gente tem as possibilidades. Fora as webséries, né, cara? Que tem uma coisa que tá crescendo muito também, que aí você consegue ver pelo YouTube, pelo Vimeo, e aí são gratuitas. A gente teve, por exemplo, Street Fighter, a websérie do Street Fighter, a websérie do Mortal Kombat Legacy. Cara, possibilidade pra ver série tem muitas, cara, muitas mesmo. Inclusive, cara, eu acho que tem um negócio interessante nisso que você tava falando, porque, assim, muito também se fala da segunda tela, né? O humano, o ser humano em geral, hoje vive com a segunda tela. Então o cara tá no computador, ele tem uma segunda tela. Ele tem a tela do computador e tem a tela do celular. O cara tá assistindo sua novela, ele tá assistindo a novela, mas tá com a tablet na mão também. E aí existe uma tendência também em termos de costume, né? Em termos de perfil hoje do público que consome isso. Porque a partir do momento que a Globo bate lá e olha e fala assim, putz, eu não tô no top trends do Twitter, por exemplo, porque a galera hoje tá falando muito sobre Game of Thrones, por exemplo, né? E aí as pessoas, tipo, diminuem de repente o interesse dentro dessa parte da novela, ou eles percebem que eles são massacrados de repente por conta disso e tal, então eles começam a mudar um pouco da postura.
Tá aí também, vocês acham, essa crescente das séries é um pouco reflexo como a gente mudou os nossos hábitos, sabe? Quer dizer, hoje a gente tem séries de 40 minutos, 1 hora. Os filmes, por mais que você tenha filmes de 1h30, por exemplo, a maioria dos filmes a gente tá falando de 2 horas de duração e tal, quer dizer, e hoje numa vida atribulada, onde você precisa, sabe, consumir conteúdo de uma forma um pouco mais dinâmica e tal, vocês acham que esse é um dos grandes motivos pelo quais as séries decolaram nos últimos tempos? Eu acho que também. Eu acho que, segundo a tela e as redes sociais, aumentam o cliffhanger, né? Eles enaltecem tudo isso, porque as pessoas ficam comentando justamente o cliffhanger e o spoiler, né? Porque daí você entra na questão do spoiler pra quem não viu, que é de comentar, né? Ah, você viu o que aconteceu, e tudo mais. Eu acho que, como a série ela é mais cuidadosa, ela tem um impacto muito maior, por exemplo, do que a novela, né? A novela geralmente arranca debates muito acalorados em final, e quando ela é muito, sei lá, faz muito sucesso, né? Aquela coisa do fulano matou, quem matou fulano, ou, né, sei lá, teve a história da Carminha um tempo atrás, que foi a novela da Avenida Brasil. São alguns momentos, e as séries não. Você pega um Game of Thrones, por exemplo, você tem cada episódio praticamente, as pessoas estão lá, sabe assim, já se movimentando pra comentar o que vai acontecer e saber, ver o que vai esperar do próximo, né? No caso do Netflix, que lança a temporada de uma vez, você tem sempre a pessoa que vai, mal saiu, ela fica 13 horas seguidas sem dormir, assistindo pra poder, e aí você tem você dilui a possibilidade do spoiler, talvez, mas você dá uma chave a mais pra que tenha gente debatendo, ou que tenha já esse buchicho, né, em rede social e tal. Eu acho que enfim, é meio complexo, porque eu acho que a grande palavra, né, pra tudo isso que a gente tá falando é variedade, né? Tem uma variedade muito grande de opções, de tipos de séries, de formas de assistir, né, incluindo o download, canal de televisão e de segunda e terceira tela que você pode acompanhar e vincular tudo isso, né? Então é uma variedade muito grande de você faz o seu entretenimento, você escolhe como que você quer e pronto, tá tudo aí jogado, né? Isso que é interessante, eu acho. E principalmente essa questão quando a gente pensa em rotina, né, meu? Porque você passa a dar o poder pro consumidor, né? O cara acaba agora, ele que escolhe o horário que ele vai assistir, sim, a quantidade de vezes que ele vai assistir, né? O cara tem a possibilidade de reassistir muita coisa. Então ele, assim, você entrega pro consumidor um pouco do livre-arbítrio para ele fazer com aquele conteúdo que ele quiser. E você tira um pouco dessa exclusividade, né? Do que era a TV aberta, por exemplo, de que, tal horário você tem que assistir tal coisa, tal horário você tem que assistir outra coisa. E aí você acaba dizendo, aqui você tem uma temporada inteira, você pode fazer justamente o processo do binge watching aí, né? Que você, vai lá e assiste tudo de uma vez e tal, ou você pode ir assistindo por etapas e tentar de alguma maneira absorver aquilo, sabe, do seu jeito. E aí a sua experiência com aquele conteúdo acaba sendo diferente também, né? Sim, claro. Você acaba tendo às vezes uma experiência muito mais imersiva, porque você consome ele do jeito que você se propõe a ter ali, né, ele. Então, eu acho que isso faz parte desse crescimento do seriado, sem dúvida, né? Um dos fatores realmente que ajudam a contribuir para esse desenvolvimento dos seriados, né? Eu queria até compartilhar a minha experiência, porque eu não sou do tipo que assiste tanta série, né? Eu assisto algumas. E quando eu assisto, eu gosto de me focar totalmente. Então, no momento, eu tô no House of Cards. Então, legal, eu não assisto outra coisa. Eu assisto House of Cards e, claro, os filmes e tal. A única que eu acompanho na TV e tal é o Game of Thrones, né? HBO, básico e tal. E no momento eu tô no House of Cards. Aí eu tava olhando, falei, putz, eu podia começar o Sense8. Falei, não, eu vou esperar terminar. Então eu fui ver o House of Cards, tô terminando a terceira temporada pra daí entrar no Sense8. Eu, particularmente, não assisto muitas, eu gosto de, sabe assim... Focar em uma, né? Focar em uma, e se eu for me preocupar em ver tudo, eu vou, sei lá, né, surtar. Então, com série, eu particularmente não me preocupo. Se as pessoas vão indicando, eu vou, enfim, pensando, assim, no qual que vai ser a próxima, mas eu não me preocupo, não fico desesperado, né? Tipo, eu ainda não vi True Detective. Paciência. Talvez eu veja depois, espero que dê certo, que dê pro tempo,
mas eu particularmente não fico desesperado. Mas eu gosto disso, de me focar em série. Tem gente que não, né? Que assiste várias, um monte o tempo inteiro, né? É porque se tem uma que sai na segunda, uma que sai na terça, uma que sai na quarta, uma que sai na quinta. Que são as da TV, né? Daí. Verdade, exato. E aí tem uma pergunta que eu ia fazer, inclusive, pro Bruno, porque agora, né, o Brunão agora tá praticamente vivendo também de séries, né, dentro dos podcasts e tal. Então, quer dizer, rapaz. Além de você assistir filme já com um olhar pensando, né, em toda a análise que a gente tem que fazer quando a gente assiste o filme e tal, agora você também tá pegando as séries, né? E aí, como que você faz pra ir administrando isso? Assim, você mergulha naquela série e fala, eu vou assistir ela até o final da temporada atual e tal? Ou vai muito por recomendação? Como que você se envolve com as séries no seu dia a dia, assim? Cara, depende. Quando é a série pra gravar o cast, a gente programa com bastante antecedência, né? Então eu já sei quais séries eu preciso assistir, então eu meio que gerencio meu tempo pra ir assistindo pra poder fazer a gravação, obviamente, dos programas, né? Isso é uma coisa que eu já consigo fazer. Eu tenho as séries que eu acompanho normalmente, né? Acho que eu gosto de ver, enfim. Por exemplo, agora eu tô vendo o Sense8, tô terminando de ver o Sense8, Game of Thrones que eu acompanho já, enfim. House of Cards eu já finalizei, True Detective temporada 2 eu tô acompanhando. Então, assim, tem algumas séries que eu vou vendo já no meu dia a dia. São séries que eu acompanho bem de perto. Tem algumas que eu só acompanho realmente pra fazer a gravação. Então, assim, eu tenho que gerenciar muito bem meu tempo. Geralmente, finais de semana, um dos finais de semana, ou sábado ou domingo, eu acabo fazendo alguma maratona de séries, né? Pegando 5, 6 episódios de uma série e vendo na sequência. Legal. E aí, no sábado, geralmente, eu vejo um filme, né? Tento ver um filme à noite, ou na segunda de noite, às vezes, volto da academia, tento ver um filme, enfim. Mas durante a semana, eu tento ver as minhas séries, sempre curti muito os Super Sentais, né? Então, geralmente, eu acabo vendo alguma coisa. O Gokaiger, que eu tô vendo atualmente, que é uma grande homenagem aos Super Sentais, Changeman, Flashman, etc. Então, eu tô sempre vendo alguma coisa. E eu acabo dividindo muito o meu tempo. Então, às vezes, na hora do almoço, eu vejo uma série. Eu tô almoçando, tô vendo lá, boto meu fone de ouvido, vou com de repente, meu iPad, ou às vezes, com o meu telefone aqui, que eu, enfim, consigo ver através dele numa boa, dependendo da série, obviamente, né? Então, eu consigo dividir o meu tempo hoje pra abraçar tanto filmes quanto séries. Mas acaba alguma coisa ficando sacrificada. Então, por exemplo, videogame é uma coisa que eu já não jogo tanto quanto eu gostaria. Já não consigo mais jogar com aquela frequência toda. Então, às vezes, eu jogo um jogo ou outro, mas eu acabo acompanhando mais notícias do que jogando de fato. Uma pena, mas é aquela coisa, é uma escolha que eu fiz. Sim, exato. E quadrinhos, cara, que eu gosto, me amarro em quadrinhos, sempre leio muito. Então, mas quadrinhos é uma coisa mais fácil, que eu posso ler, de repente, num ônibus, né? Exatamente. Consigo ler num carro, enfim. Então, é uma coisa mais tranquila. Mas existe algum fator determinante na hora de você pegar a série? Por exemplo, você pega e fala, puta, do diretor tal, é dos criadores de Lost e tal, tem alguma coisa assim? Então, pois é, eu geralmente a temática quadrinhos sempre me chama atenção, né? Então as séries de quadrinho eu tô sempre acompanhando muito de perto, né? Demolidor, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, como eu citei, Arrow, The Flash, são séries que eu acabo vendo porque eu gosto dos personagens, né? Dos quadrinhos, enfim. Então trago isso. Outras séries me chamam muita atenção pelo tema. Então, por exemplo, Better Call Saul, por ser uma série derivada do Breaking Bad, eu acabei vendo. E até porque iria acabar gravando o cast, mas vi antes de gravar o cast, né? Já tinha terminado de ver. Então depende muito, cara. Depende se é uma indicação de alguém que realmente eu acho que, tem um bom gosto legal. Às vezes o Jurandir fica bem, Bruno, tem essa série aqui que eu acho que, bacana pra caramba, dá uma olhada lá, vê o que você acha. Aí eu vou e vejo, se eu gostar, engreno nela, senão, Júlio, não achei tão legal, não tem nada a ver comigo, mas geralmente as que ele recomenda eu acabo vendo, porque são boas. Ele que me recomendou Orphan Black, ele recomendou The 100, então eu acabo, enfim, gostando. Hoje você gasta mais horas assistindo séries do que filmes, você poderia dizer isso ou não? Cara, então, hoje eu gasto mais horas assistindo séries, porque os filmes eu vejo geralmente os que me interessam, dos diretores que eu já acompanho, né? Eu já não vejo tantos filmes quanto eu via no passado. Antigamente eu via muitos filmes. Hoje eu vejo menos filmes, vejo mais séries, mas em compensação eu seleciono mais os filmes que eu vou ver. Entendi. Entendeu? Então não é qualquer filme. Por exemplo, às vezes eu deixo passar 1, 2 filmes e acumulo e vejo depois, entendeu? Porque não me interessa tanto, não é na minha pegada. Por exemplo, Tartarugas Ninja. Eu não vi o Tartarugas Ninja novo. Eu deixei passar. Quando eu tiver um tempo de bobeira com a minha namorada, vamos ver.
Aí a gente vai ver, entendeu? Acho ótimo. Pois é, então Não, tem alguns filmes que eu acabo deixando passar. Agora, por exemplo, Interestelar, não vou deixar passar. O Nolan, um diretor que eu gosto, vou acabar vendo, né? Eu faço essa seleção sim hoje, eu consigo fazer. E você, hein, Dani, como é que estão suas séries hoje em dia? Então, é que nem eu falei, eu tô... mais uma por vez? Mais uma por vez, até o Bruno falou do Better Call Saul, eu esqueci que eu acho que ele tá na frente do Sense8, aliás. Mas assim, eu tô tentando, mas eu tô aproveitando muito a disponibilidade de alguns filmes, porque tem alguns filmes mais antigos que eu ainda não assisti, eu tô aproveitando isso principalmente no Netflix pra poder ver, então eu ainda tô focando um pouco mais em assistir filmes, então eu vou nas séries que me indicaram mais, ou que, enfim, que eu sei que eu vou gostar, entendeu? É meio que assim, o que cai, que eu vejo que eu vou curtir, eu vou. Só que eu sou chato, eu não gosto de parar a série no meio, aí eu quero ver até o final, mesmo que eu não gosto. Você tem toque. Eu tenho toque, essas coisas. Então, por isso que eu sou mais cuidadoso também. Se eu começar a ver tudo, eu não paro, assim. Mas é isso, assim, não tô me preocupando em, sei lá, ver todas as séries da hora do mundo. Não. Eu escolho algumas a dedo e tô passando meus fins de semana fazendo um binge watching de filmes também. Assim, que eu acho que é importante. Okay, please be careful with that. It was my grandmother's. Be careful. Thank you. If that falls off the truck, it wouldn't be the worst thing. Wow. I know. Seems smaller somehow. Has it always been purple? Tem uma coisa que a gente falou antes, a gente estava falando um pouco sobre essas técnicas cinematográficas e tal, mas eu queria entrar um pouco aqui no papo, né, um pouco sobre justamente a parte de estrutura narrativa. A gente arranhou um pouco esse assunto quando a gente falou que os personagens podem ser mais desenvolvidos e tal, porque eles têm mais horas, né, de tela ali, a gente consegue entender melhor o personagem, se aprofunda um pouco mais naquele background, ou o que foi que construiu ele, mas a gente também tem um pouco de você dividir a atenção, né? Você pode, às vezes, no seriado, ter um personagem central onde você vai acompanhar as desventuras desse cara e vai começar a entender ele de uma maneira geral, como a gente viu no Breaking Bad. Em contrapartida, a gente tem também os personagens, os coadjuvantes, que ganham peso também dentro dessa estrutura narrativa. Não é só o filho, o amigo e tal, você acaba também conhecendo e desenvolvendo um pouco mais esses personagens secundários, né? Em termos de estrutura narrativa, assim, a gente tem essa grande divisão justamente por conta de horas de tela ali, mas a gente também tem essa parte de desenvolvimento do drama que ali está sendo contado também. Vocês sentem essa divisão, uma profundidade maior em termos de drama de série para filme por conta da quantidade de horas que a gente tem ali sendo exposto? Ou vocês já percebem algum tipo na hora de botar no papel mesmo, de construir o roteiro, vocês percebem assim, tipo, um cuidado maior, mas é simplesmente o fator tempo que influencia essa contar história, sabe? Uma coisa que eu tava percebendo agora que eu tô vendo que eu tô fazendo quase que uma maratona do House of Cards dentro das possibilidades, eu tava pensando nisso. Eu falei assim, putz, se o House of Cards fosse um filme, né? Tipo, pelo menos as 2 primeiras temporadas fossem um filme, o que daria pra fazer. Eu imagino, assim, que provavelmente você teria menos, obviamente, né, bem menos detalhes da trajetória, menos desenvolvimento dos personagens secundários, que você tem mais tempo na série, e além disso, você teria um cuidado, eu acho que o cinema permite um cuidado maior com detalhes que na série talvez não haja necessidade. Então vamos supor que tem um detalhe na construção do personagem, na forma como ele pensa, que o
cara que tá fazendo um filme de 2 horas, ele vai colocar, de repente, que ou num flashback muito rápido, ou em um quadro na parede, né, do personagem, ou em uma, sei lá, ou em algum tipo de iluminação que remeta a isso, que exija uma análise cuidadosa e uma interpretação de cada espectador para poder chegar a essa conclusão. Que é o que a gente faz, né, nos podcasts, que a gente analisa um filme, fala... O Bruno faz isso bastante no Cinecast Cult, que eles vão bem a fundo mesmo, né, nos filmes e pensam praticamente cena por cena. Na série, você não tem essa necessidade, eu acredito, porque você tem tempo pra desenvolver isso. Então você, por exemplo, percebe uma determinada característica da mulher do Frank Underwood, da Claire, porque você tem várias cenas dela pensando e olhando pra uma determinada coisa, ou você tem vários momentos em que ela se preocupa com tal questão ou tal personagem, e aí você fala, tá, eu tô entendendo essa personagem. E se fosse num filme, você teria que ter isso muito mais sutil, o que exigiria, assim, não sei se o mesmo tempo, mas praticamente quase o mesmo tempo de preparação, né? Porque o cinema tem muito tempo de preparação, muita minúcia, e a série, eu acho que ela não exija, não que ela não possa ter essa minúcia, mas ela não exige tanto, justamente porque esse tempo de tela vai me permitir desenvolver essa característica. Eu não sei se eu consegui explicar, assim. Eu acho que em termos de profundidade depende muito da série e do filme que a gente estiver analisando. Tem filmes que são muito mais profundos do que a série, tem séries que são muito mais profundas do que alguns filmes. A série, com certeza, uma coisa que ela tem é o maior tempo de você poder explorar os arcos narrativos de vários personagens. Isso eu acho que, sem sombra de dúvidas, a série sempre terá essa vantagem em relação ao filme. Ela tem mais tempo de desenvolver os personagens que ela quer apresentar pra você. Isso é uma coisa que pode ser muito legal se bem explorada, obviamente. Mas depende muito, depende da proposta da série, depende enfim, foi o que eu falei, são mídias diferentes, né? São propostas diferentes. A série, ela sempre vai ter tempo a mais pra poder, enfim, como o Daniel falou, talvez fazer um take mais longo, num detalhe, que talvez no filme aquilo ficaria cortado na montagem, porque você precisa ganhar em ritmo, enfim. Então, eu acho que é difícil até a gente falar, não, porque as séries conseguem ser mais dramáticas. Não, eu acho que depende. Depende da proposta da série, depende de qual série está sendo analisada, depende de qual filme está sendo analisado, enfim. Mas no sentido, assim, de profundidade, talvez de detalhamento, talvez o cinema, por ter menos tempo de tela, a gente precisa realmente trazer alguns detalhes. Assim, em termos de composição de plano, se é o que você está falando. Exato. Eu acho que sim, porque você precisa aproveitar melhor o espaço visual, como o tempo é reduzido, você precisa talvez contar mais coisas através daquele plano, e aí detalhes, enfim, uma série de coisas. Não que a série não pense nisso, tá? Lógico que tem muitas séries que fazem isso muito bem, mas o filme, ele precisa utilizar esse recurso de uma forma mais eficaz, às vezes, para poder passar a mensagem. É todo filme que faz isso? Também não é todo filme que faz isso. Exato. Tem filmes que, infelizmente, não se aproveitam, porque até por limitações técnicas mesmo, limitações dos envolvidos. Mas os bons filmes e tudo mais, eles pensam, claro, com certeza, em aproveitar o melhor possível o seu plano, o campo visual que você tem, enquadramento, enfim, profundidade de campo, níveis de plano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, etc, etc. Não, eu acho que, assim, essa análise que eu fiz foi bem em relação a aprofundamento de personagem em filmes que fazem isso, né, que se preocupam muito em fazer isso, e em séries que são focadas nisso, né, que eu acho que o Breaking Bad, House of Cards se enquadram nessa característica de pegar um protagonista e alguns personagens ao redor dele, praticamente estudar esses personagens e o arco dramático que eles vivem, né. Eu acho que se você parar pra pensar, aí sim a série tem essa vantagem, entendeu? Mas aí é óbvio que se você fosse fazer um filme com a história de uma dessas séries, você, obviamente, ia fazer de uma forma completamente diferente, porque você, obviamente, tem um tempo diferente, toda a estrutura é diferente, é outra coisa, outra proposta mesmo. Exatamente. Pra gente finalizar esse papo sobre séries, eu queria alguma indicação de série de vocês, que vocês estejam... O Daniel já falou praticamente que ele tá vendo uma série só, né? Não, mas eu vou indicar outra. Ah, vai indicar, então, ok. Então, ia começar aqui com o Bruno. Uma série... Vamos lá. Óbvio que, tipo, tem muita coisa, mas, assim, algumas que você acha icônico de quem quer começar. Quem quer começar, quero assistir uma série ou duas séries, enfim.
alguma coisa que você acha que sintetiza bem esse sentimento do que a série passa, a construção da série, né, também. Mas eu queria que você desse alguma dica de série que você acha bacana. Cara, então, pra quem tá começando, eu vou indicar 3 séries então, tá? Tá bom. Eu vou indicar Lost, porque eu acho que ela é um divisor de águas no mundo de quem gosta de séries. É uma série muito boa. Muita gente, você acha material de Lost aí, enfim, pra cima e pra baixo. Não sou só eu que tô dizendo isso. A série realmente é muito legal. Ela tem seus pontos fracos? Tem, mas ela no geral é muito legal. Uma segunda série que eu indicaria é True Detective. A primeira temporada de True Detective mostra o quanto uma série pode se aproximar dessa linguagem cinematográfica que a gente tanto discutiu aqui hoje, né? É uma série que narrativamente é fantástica. O Nick Pizzolatto, ele faz um trabalho incrível em termos de roteiro. É uma série que tem inúmeras referências, enfim. Então, cara, fica a minha dica aí pra você que tá querendo acompanhar. É uma série de detetive, obviamente, então, enfim, você tem que gostar um pouco de raciocinar a série enquanto ela vai se desenrolando. Legal. E eu indico pra quem gosta mais da parte de ação, quadrinhos e tudo mais, o Demolidor. Eu acho que é uma série da Netflix, tá aí, enfim, você pode, assinando a Netflix, você vai ter os 3 episódios já pra você ver de cara, e você vai ver o quanto, né, essa coisa dos quadrinhos pode ser mais adulta, pode ter uma pegada mais diferenciada, o quanto os quadrinhos hoje têm uma força até pra criar essas séries de mais peso, digamos assim, né? Esse universo de séries que a gente acompanha. Então, são as minhas 3 recomendações, Rafael. Legal, muito bom. E você, Dani, tem série... Então, vou indicar uma diferente. Eu quero indicar uma que eu assisti e que eu sei que muita gente não assistiu e eu gostei muito dela, assim. Apesar de eu saber que tem muita gente que, às vezes, acostumado com as séries americanas, não vai se afeiçoar a ela, talvez. Mas aí, como a gente falou um pouco da TV brasileira, eu assisti uma série na Record, já faz uns anos que ela foi lançada, chamada A Lei e o Crime, que inclusive é do Marcílio Moraes. Eu achei ela muito legal. A trama dela é muito legal. A fotografia que escolheram, é claro que é assim, você vê que escolheram até por uma questão de ser, sei lá, mais fácil talvez de lidar, mas ela é muito interessante e a trama é muito legal, assim, a forma como o cara entra pra viver, né, no morro e acaba virando o chefe do tráfico e tudo mais, é bem legal, tem umas atuações excelentes, tem toda uma relação com uma mulher da elite, então todo esse vínculo, né, os atritos, né, entre a polícia que tenta ser honesta e a polícia corrupta e o crime, etc, e o tráfico de drogas. É bem legal, é uma série que questiona bastante coisa, né, mostra o Brasil e tudo mais. Você encontra, assim, infelizmente, né, não é qualquer lugar que você vai achar, mas dá pra comprar o DVD, né, é uma temporada só, se eu não me engano, 13 episódios, não, que são 26, aquela temporada de 26 episódios, se eu não me engano, e eu acho muito legal, então quem tiver a oportunidade de assistir, eu daria essa dica, mais pra, assim, ver uma série brasileira que passou na TV aberta, fez um relativo sucesso, mas eu sei que tem muita gente que não viu, entendeu? Então a minha dica fica um pouco diferente, assim. Legal. Eu queria dar 2 dicas, na verdade. Uma clássica, que na verdade é mais voltada por conta do meu coração adolescente e tal, que é a série completa que você pode assistir hoje e tal, que é a série do Anos Incríveis, que é na verdade um caminhar pela década de 70, 80 ali, junto com Kevin Arnold e tal, e eu gosto muito dessa série principalmente por conta da sutileza dela, assim, do caminhar de um garoto dentro do seu dia a dia, né, no seu cotidiano, desde o se apaixonar até situações mais cotidianas, né, como, sei lá, ir mal na escola ou perder uma aula e tal. Então, assim, é uma série que pra mim ela traz traços quase que poéticos pra dentro do nosso cotidiano, assim. Eu gosto muito, foi uma das séries que me lembrou muito quando a gente assistiu Boyhood, do Linklater, e aí ela me reaviveu isso, né? E tem outra série que eu tô assistindo que eu acho que ela é polêmica, mas que tá me chamando bastante atenção, que é justamente o Sense8, né, dos irmãos Wachowski, por conta da sua construção. Eu tô achando muito interessante o roteiro mesmo, a construção do seriado como forma, inclusive cinematográfica, assim, no construir dos personagens. Tô achando muito interessante, tô achando que talvez seja uma das melhores coisas que os irmãos Wachowski fizeram desde Matrix. Talvez. Legal.
talvez seja até um pouco uma certa petulância da minha parte, sabe, para com outras obras que eles fizeram, mas Sense8 realmente tá me chamando muito a atenção, principalmente por isso, você trazer 8 personagens de lugares completamente diferentes e conectados por sensações, então tem algo ali que realmente intriga, assim, e a forma como os episódios são construídos, eu tô achando bastante interessante. E eu queria pedir a opinião do Bruno para um seriado que eu tô assim meio que, será que eu vou, será que eu não vou? Não sei se o Bruno deve estar mais inteirado do que eu. É o seguinte, Bruno, eu queria saber sua opinião sobre o novo, né, o Sherlock com o nosso querido Cumberbatch. Eu tô meio assim, não sei se eu vou, não sei se sabe quando você fica com o pé atrás, assim? Sim. Qual que é a sua com o Martin opinião? Freeman e o Cumberbatch. Cara, é excelente. Pode ir na fé, vai na fé. Então tá bom. São filmes, na verdade, né? Cada episódio é um grande filme do Sherlock Holmes, cara. E é uma série que eu gostei muito. O Cumberbatch é incrível, cara. E assim, a experiência de ver ele com o Freeman atuando é muito boa. É uma série que ela me surpreendeu muito quando eu vi a primeira vez. E eu acho que você vai gostar, cara. A pegada dela é muito boa, é uma série inteligente. É uma série que você vai até o final com ela, te prende até o final do episódio. Muito boa, cara. Vale a pena. Legal. Então mais uma que eu vou começar a assistir. O veredito foi dado. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação número 141. Chegamos ao podcast 141. Finalmente aqui conversamos sobre séries. Depois de que a gente recebeu muitas mensagens, o pessoal pedindo pra gente desenvolver, falar alguma coisa sobre séries. Não falamos sobre uma série específica, mas sim sobre o fenômeno séries que agora nos envolve, né? E eu acho que o papo foi muito legal porque a gente conseguiu viajar um pouco, tanto sobre técnica quanto sobre tendência e assim por diante. Então a gente conseguiu passar por vários pontos, né? E eu tenho que agradecer aqui a presença do Bruno Costa, lá do Cinecast. Brunão, muito obrigado. E como que as pessoas fazem para chegar até você, para escutar suas análises mais aprofundadas e tal, sobre cinema, séries e tal, como que elas fazem? Cara, sobre cinemas, supernovo.net/os cinéfilos, a gente tem um Cinecast, 3 episódios por mês, cult, pipoca especial, onde a gente fala muita coisa sobre cinema, enfim, vai lá, conheça o projeto e, se possível, comente, compartilhe, enfim. E eu tenho agora o Canal 42 com o Jurandir, canal42.tv, o Jurandir e o Ricardo Rente, lá do Território Nerd, enfim, a gente faz muita coisa legal, falando, obviamente, sobre séries. É um papo super descontraído, onde a gente faz análise bem interessante, a gente já falou sobre Demolidor, Agents of S.H.I.E.L.D., Game of Thrones, como o Daniel falou, enfim. Então, galera, por favor, acompanhem canal42.tv e compartilhem também, ouçam, deixem seus comentários. Isso aí, valeu Bruno, valeu Rafa. Ó, só uma notícia que eu li hoje, não é bem uma série, mas eu tô com a sensação de que tem um negócio, uma produção brasileira que vai explodir internacionalmente, porque o Netflix dos Estados Unidos estreou, né, ou vai estrear por agora, eu li a notícia hoje, A Galinha Pintadinha. Mano, eu tô imaginando galera, o mundo inteiro, criançada do mundo inteiro vendo essa coisa aí. Mas, enfim, mas é isso aí. Obrigado a todo mundo e até semana que vem. Muito bem, uma mensagem otimista dessa, né? A gente finaliza. Não, mas sério, quando eu li eu falei, cara, é possível que pegue muito, assim. Não, é criançada possível, dos Estados Unidos vendo, acho que é Lori Dory Chicken, uma coisa assim. Achei da hora pra caramba. Vamos ver, mais uma super produção. O podcast Cinemação número 141 fica por aqui e a gente se vê no próximo. You're there for me too.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.